Vamos conhecer nosso protagonista, uma jovem criança hitita que vive no coração de Atusa, a magnífica capital do Império Hitita. Vamos chamá-la de Kadesh, um nome ecoando a força e a beleza do mundo antigo que ela habita. O mundo de Kadesh é uma tapeçaria tecida com os fios vibrantes da vida cotidiana durante o século XIV AC, uma época em que o Império Hitita ampliava sua influência em uma vasta paisagem. Imagine voltar no tempo, caminhando ao lado de Kadesh enquanto navega pelas ruas movimentadas de Atusa. A cidade é uma sinfonia de sons e cheiros, um quadro vibrante repleto de vida. O ar é espesso com perfume de foda de madeira se curvando de inúmeras lareiras, misturando-se com o aroma terroso de campos recém-travados e o sabor metálico de bronze das oficinas próximas. Os sons são igualmente diversos. O clang rítmico dos martelos de blacksmiths, a conversa animada das crianças jogando, o pouco zumbido de conversas que tecem as multidões das pessoas que realizam suas tarefas diárias. A casa de Kadesh é uma prova da arquitetura hitita e da vida doméstica. É uma casa de tijolos resistentes e assados, aninhada, entre outros, suas paredes adornadas com esculturas intrincadas, representando cenas da mitologia hitita. O interior é simples, mas funcional, com pisos de barro, tapetes e móveis criados a partir de madeira e couros de animais habilmente bronzeados. Uma pequena lareira domina um canto, seu lançamento quente das sombras dançantes nas paredes. Os bens da família, embora modestos, falam muito sobre suas vidas: cerâmica, têxteis finamente tecidos e ferramentas que refletem suas tarefas diárias. A luz solar flui através de uma pequena janela, iluminando os movimentos de poeira dançando no ar quente da tarde. Kadesh, uma garota de olhos brilhantes com uma cascata de cabelos escuros, é frequentemente encontrada brincando com seus amigos na praça da cidade. Eles podem estar jogando um jogo de Kulan, uma forma de knucklebones, usando ossos de animais cuidadosamente esculpidos, ou talvez eles estejam imitando os feitos dos guerreiros hititas, brandindo paus como espadas e correndo pela praça, suas risadas ecoando pela cidade antiga. Às vezes, eles se reúnem em torno dos artesãos qualificados que trabalham abertamente nas ruas. Kadesh observa, hipnotizado, como um oleiro modela habilmente argila na roda, ou um metalworker martelos brilhando em bronze em desenhos complexos, criando armas e ornamentos magníficos. O clang rítmico do martelo e os movimentos hábeis do potter encantam um fascínio refletido na maravilha de olhos arregalados de seus amigos. À medida que a noite desce, a cidade assume um personagem diferente. O ar esfria e os sons do dia gradualmente desaparecem, substituídos pelo sopro suave de orações que se elevam dos templos e pelo suave farfalhar das folhas nos jardins próximos. O perfume de Vodsmoke se intensifica, tornando-se um abraço reconfortante no crescente crepúsculo. Kadesh senta-se com sua família, reunida em torno de um fogo crepitante, ouvindo histórias sussurradas por sua avó. Esses contos relatam as façanhas dos guerreiros heróicos, o poder dos deuses e a rica história do Império Hitita. A voz de sua avó, suave, mas ressonante, transporta Kadesh para um mundo de mitos e lendas, onde deuses poderosos reinam, guerreiros supremos e corajosos defendem seu reino. As histórias, passadas por gerações, enchem sua mente jovem com admiração e uma sensação de alongando-se para uma linhagem rica e antiga. Essas narrativas não são apenas entretenimento ocioso, eles são uma parte crucial da cultura hitita, transmitindo conhecimento, valores e crenças de uma geração para outra. Kadesh aprende sobre a poderosa tempestade Deus, Teshub, cujo poder se manifesta nas tempestades furiosas que às vezes atacam a terra. Ela ouve histórias da deusa do sol, Arina, e sua influência benevolente sobre a natureza. Essas histórias são assustadoras e fascinantes, ilustrando o poder do divino e sua conexão com a vida cotidiana dos hititas. Eles instilam em Kadesh uma sensação de reverência e reverência pelos deuses que moldam seu mundo. O ritual noturno da família, uma mistura reconfortante de narrativa e refeições compartilhadas, é um microcosmo da própria sociedade hitita, uma comunidade unida por fortes laços familiares e uma herança cultural compartilhada. Quando o fogo diminui e as estrelas começam a aparecer no céu de tinta, um senso de tranquilidade se estabelece sobre a casa. Kadesh, embutido pelas histórias e pelo ritmo gentil da vida familiar, adormece. Os cheiros de foda de madeira e pão assado permanecem no ar, os sons da cidade estão agora sussurros distantes, e o único som que permanece é o silencioso suspiro de contentamento de sua família adormecida. A transição da vigília para o sono é gradual e perfeita. A respiração de Kadesh se aprofunda, suas pálpebras se fecham, e sua mente começa sua jornada para o reino dos sonhos. Os sons e cheiros de seu ambiente mudam sutilmente, o fogo crepitante se transformando em um brilho hipnotizante, o aroma de foda de madeira se transformando no perfume de mirra e incenso.
É uma transição gradual, uma mudança suave do familiar para o fantástico, uma prova da fluidez da mente jovem. A linha entre a realidade e os sonhos fica cada vez mais borrada, o cenário familiar se transformando lentamente em uma paisagem estranhamente semelhante e distintamente diferente de seu mundo cotidiano. Em seus sonhos, Athus assume uma qualidade mágica. Os edifícios parecem brilhar, os sons da cidade se transformam em um coro místico, e rostos familiares se transformam em seres divinos. Kadesh não é simplesmente um observador, ela é uma participante ativa nessa paisagem dos sonhos, sua imaginação moldando a narrativa e orientando através dessa maravilhosa aventura noturna. A realidade de sua vida cotidiana se mistura sutilmente com a vingança vibrante dos mitos hititas, formando uma mistura única e cativante do familiar e do fantástico. Essa integração perfeita entre suas experiências conscientes e o mundo subconsciente de seus sonhos cria uma narrativa rica e envolvente, perfeita para uma mente jovem e impressionável. É aqui que começa sua incrível aventura, uma jornada para o coração da mitologia e história hitita, todas entrelaçadas através das lentes de sua imaginação vívida. As últimas brasas do fogo na lareira brilharam um vermelho opaco, lançando longas sombras no chão de barro da casa de Kadesh. Os sons de Atusa, vibrantes durante o dia, suavizaram-se em um zumbido baixo. O clang rítmico dos martelos dos ferreiros foi substituído pelo murmúrio suave de orações flutuando dos templos próximos, uma canção de ninar suave para a noite. O perfume de Vodmok, um companheiro constante ao longo do dia, agora possuía uma qualidade diferente, um calor reconfortante que se misturava com a sutil doçura do ensopado de lentilha fervilhante, seu aroma permanecendo na refeição da noite. A mãe de Kadesh, cantarolando uma melodia macia e presa, uma canção de ninar hitita tradicional passou por gerações, começou a acariciar suavemente os cabelos da garota. A música, uma mistura melódica de sons calmantes e palavras antigas, falou dos deuses e da proteção que eles ofereceram, um prelúdio pacífico para dormir. O ar ficou mais frio, uma brisa suave sussurrando através das rachaduras nas paredes de tijolos assados por sol. As estrelas, aparecendo uma a uma no Tviligta aprofundado, brilha como lanternas distantes no vasto céu de tinta. Kadesh, aninhado sob um cobertor grosso de lã, sentiu o peso do dia levantando os ombros. Suas pálpebras ficaram pesadas, sua respiração diminuindo para um ritmo suave. O mundo ao seu redor começou a desaparecer, os sons e cheiros de sua casa ficando abafados, amolecidos, como uma pintura apresentada em tons pastel. A transição da vigília para o sono não foi um mergulho repentino na escuridão, mas um desbotamento gradual, um embaçamento suave dos sentidos. O estalido do fogo moribundo transformado em sua mente em um sussurro suave e rítmico, o perfume de Vodmok se transformando. Na fragrância doce de mirra e incenso, os cheiros familiares de sua casa se misturando lentamente com os aromas imaginados de lugares distantes. Os sons familiares da respiração suave de sua família e a canção de ninar macia se tornaram um sussurro suave do vento através dos juncos altos por um rio mítico, os sons distantes da cidade se dissolvendo no murmúrio de vozes invisíveis falando uma língua antiga. A linha entre realidade e sonhos tornou-se cada vez mais indistinta, um véu delicado que separa o mundo conhecido do reino do subconsciente. A mente de Kadesh, não ligada a partir das restrições da consciência diurna, começou a tecer uma tapeçaria de imagens e sensações, misturando o cenário familiar de sua vida diária com o fantástico mundo da mitologia hitita. Em seus sonhos, Atusa foi transformada. As casas de tijolos assadas ao sol brilharam com uma luz etérea, suas paredes adornavam esculturas intrincadas que pareciam se contorcer e mudar diante de seus olhos. O movimentado mercado tornou-se um bazar místico, cheio de bens e criaturas exóticas além da imaginação. Os rostos familiares de sua família e amigos se transformaram na semelhança dos poderosos deuses e deusas hititas, suas expressões, familiares e inspiradoras. Teshub, o deus da tempestade, sua presença poderosa parecia uma rajada de vento que varreu a cidade dos sonhos. Sua voz estrondosa ecoou pelas ruas, mas manteve uma gentileza que só ela podia ouvir. A deusa do sol, Arina, sua luz radiante iluminando o céu, sorriu sobre ela, seu calor tão reconfortante quanto o toque gentil de sua mãe. Kadesh não era apenas um observador passivo nessa paisagem dos sonhos. Ela era uma participante ativa, sua imaginação moldando a narrativa, orientando-a nessa aventura fantástica. Ela se viu correndo por campos de ouro, os caules de trigo mais altos que as casas, cintilando à luz do sol dourada do favor de Arina. Ela escalou montanhas que perfuravam as nuvens, seus picos perdidos nas névoas de turbilhão, o vento carregando perfume de pinheiro e tomilho selvagem. Ela até voou nas asas de uma águia gigante, voando alto acima de Atusa, vendo a cidade como um modelo em miniatura se espalhado por baixo dela.
A partir dessa altura, ela podia ver a cidade ampla, suas paredes protegendo-a dos invasores, os poderosos templos dedicados aos deuses, suas torres pegando os céus. Ela testemunhou cenas da história hitita. Grandes batalhas lutaram em planícies ensolaradas, o choque de bronze contra o bronze, o rugido de carros de acusação. Brave Hittite Warriors, seus rostos pintados com tinta de guerra, lutou com incrível bravura e habilidade, seus movimentos graciosos e precisos. Ela viu a construção das poderosas paredes da cidade, o incansável trabalho de inúmeros trabalhadores levando pedras, os arquitetos e engenheiros projetando e supervisionando a construção habilmente. Foi uma prova da habilidade, engenhosidade e dedicação das pessoas hititas. Em seu sonho, ela também viu a vida cotidiana das pessoas hititas. Ela testemunhou os artesãos qualificados trabalhando sua magia, a roda da roda girando, moldando barro em belos navios. Os dedos ágeis do tecelão tecem padrões complexos em tapeçarias coloridas, o martelo do metalúrgico tocando, formando bronze brilhante em armas e ornamentos magníficos. Essas cenas, longe de serem imagens estáticas, eram vibrantes exibições de criatividade e habilidade, mostrando a rica cultura e arte da civilização hitita. Ela se misturou com o povo de Atusa, compartilhando suas risadas e suas preocupações, experimentando suas alegrias e tristezas. Ela participou de seus festivais e celebrações, sentindo a energia vibrante de suas danças, os sons alegres de sua música, os ricos sabores de sua comida. Isso não foi apenas uma observação passiva, mas um envolvimento ativo com a própria essência da vida hitita, uma profunda imersão em sua cultura, suas crenças, sua própria alma. Seu sonho não estava confinado a Atusa. Ele a carregava além dos muros da cidade, para as vastas paisagens do Império Hitita. Ela viajou pelas colinas, através de vales férteis, e ao lado de Mighty Rivers, experimentando a beleza e a diversidade da terra que sustentava o povo hitita. Ela viu os vastos campos de trigo e cevada que forneciam comida para a população, as vinhas produzindo vinho doce que foi desfrutado durante as celebrações e os pomares que transbordavam de frutas. Era uma terra de abundância, um testemunho da capacidade dos hititas de aproveitar o e poder da natureza. Ela encontrou criaturas fantásticas, fica com o corpo de um leão e a cabeça e as asas de uma águia, esfingos majestosos guardando templos antigos e dragões serpentinos que guardavam tesouros ocultos. Esses encontros, no entanto, não estavam ameaçando. Eles estavam cheios de admiração e admiração, refletindo a riqueza e a complexidade da mitologia hitita. Essas criaturas, poderosas e majestosas, faziam parte da tapeçaria do sonho, aumentando o senso geral de mistério e encantamento. À medida que o sonho avançava, a linha entre mito e realidade borrou ainda mais. Kadesh se viu interagindo diretamente com os deuses e deusas, fazendo perguntas sobre o mundo e seu lugar nele. Ela aprendeu sobre seus poderes e responsabilidades, suas interações com seres humanos e as lições que transmitiam ao povo. Esses encontros não foram simplesmente conversas, mas profundas experiências espirituais que aprofundaram sua compreensão da visão de mundo hitita. Suas interações com os deuses revelaram a ela a profunda conexão entre o mundo espiritual e o material da cultura hitita. Ela aprendeu sobre a importância de honrar os deuses, o significado de rituais e cerimônias e a interconectividade de todos os seres vivos. Esses não eram conceitos abstratos, mas aspectos integrais do modo de vida hitita, refletidos em todos os aspectos de sua sociedade, desde suas rotinas diárias até seus grandes festivais. O sonho, no entanto, não foi apenas uma jornada fantástica, foi também uma experiência profundamente pessoal. Isso permitiu a Kadesh explorar sua própria identidade, seu lugar no mundo e sua conexão com sua herança. Ela se viu refletida nos olhos do povo hitita, seus sonhos espelhando seus sonhos, suas aspirações espelhando suas aspirações. Foi uma jornada de autodescoberta, um reconhecimento de seu lugar dentro de uma comunidade maior e uma celebração de sua identidade única como uma jovem hitita. Quando o amanhecer se aproximava, as cores vibrantes do sonho começaram a desaparecer, os elementos fantásticos se resolvendo gradualmente nos contornos familiares de seu quarto. Os sons da cidade acordada substituíram os sussurros dos deuses, e o cheiro de Vodsmoke retornou, gentil e familiar. O sonho, no entanto, deixou uma marca indelével em sua mente, um sentimento de admiração e uma nova apreciação pela rica história e cultura de seu povo. A linha entre sonho e realidade permaneceu borrada, uma prova do poder da mente jovem de moldar sua própria realidade. E quando ela abriu os olhos, ela carregava com ela os ecos da jornada mágica, pronta para enfrentar o dia com um renovado senso de propósito e um coração cheio da maravilha do mundo hitita. O sonho mudou, as ruas familiares de Atusa se dissolvendo em uma paisagem de altos picos e névoas em turbilhão.
Antes de Kadesh, havia um templo diferente de qualquer que ela já vira, mesmo em suas horas de vigília. Era imenso, esculpido em uma pedra colossal e cinza escura que parecia absorver a luz, mas simultaneamente irradia uma luminescência interna. Esculturas intrincadas, representando cenas de batalhas míticas e eventos celestes, adornavam suas paredes, cada um detalhe nítido e vibrante, como se estivesse recém-recompensado. A pedra em si parecia respirar, as esculturas se movendo sutilmente e se movendo como se estivessem imbuídas da vida. Uma porta colossal, mais alta do que qualquer casa em Atusa, apareceu diante dela, seu lintel apoiado por figuras enormes e intrincadamente esculpidas de leões e touros, seus olhos parecendo seguir todos os movimentos. A ave avassaladora encheu, mas não foi uma reverência medonho. Em vez disso, foi uma reverência reverente, um sentimento de profundo respeito e maravilha. O ar bateu com uma energia quase palpável, uma mistura do cheiro terroso da pedra e uma fragrância sutil e doce, mirra, talvez, ou algum outro incenso exótico. O som do vento assobiando através de fendas invisíveis na pedra ecoou como um zumbido baixo e ressonante, uma sinfonia que apenas o templo parecia entender. Quando Kadesh se aproximou da porta, o ar ficou mais frio, uma mudança notável do calor suave do sonho Atusa. Uma rajada de vento, afiada, mas estranhamente revigorante, varreu a entrada, carregando consigo o perfume da chuva e ozônio. Este foi o sopro do Texub, o deus da tempestade, sua presença palpável e poderosa, mas estranhamente reconfortante. Ela passou pela porta, as enormes lajes de pedra fechando silenciosamente atrás dela. O interior do templo era ainda mais inspirador. Vastas colunas, mais grossas do que qualquer árvore que ela. O anúncio já viu, apoiava um teto que parecia se estender em uma escuridão infinita, sua superfície adornada com inúmeras estrelas que brilharam com uma luz etérea. O chão foi polido em um brilho espelhado, refletindo as inúmeras lâmpadas tremeluzentes que iluminavam o interior do templo, lançando um brilho etéreo nas paredes e criando uma atmosfera de mistério e reverência. O templo não estava vazio. Sacerdotes e sacerdotisas hititas, vestidos em vestes brancas esvoaçantes bordadas com símbolos do deus da tempestade, movidos com graça deliberada, seus movimentos medidos e precisos, como se fossem realizando uma dança sagrada. Eles cantaram em um tom baixo e ressonante, suas vozes se misturando em um coro harmonioso que encheu o vasto espaço. Os cânticos pareciam vibrar o próprio ser de Kadesh, ressoando profundamente em sua alma. No centro do templo, havia um altar enorme, construído a partir de um único bloco enorme de obsidiana polida. No altar, queimou um fogo sagrado, suas chamas dançando e pulando com uma energia quase não natural, lançando sombras tremeluzentes que dançavam nas paredes. As próprias chamas pareciam sussurrar, seus estalando um murmúrio baixo que se entrelaçava com os sacerdotes cantando. Então ela ouviu. Texub, o deus da tempestade, não era a figura aterrorizante frequentemente retratada nas histórias. Ele era poderoso, sim, sua presença enchendo o templo com uma energia quase tangível, mas também era benevolente. Ele ficou alto e majestoso, sua figura poderosa, mas graciosa, vestida com uma túnica de azul profundo, bordado com raios prateados. Seus olhos, a cor de um mar tempestuoso, mantinham uma profunda sabedoria e gentileza, seu olhar transmitindo poder e compaixão. Ele não era uma divindade distante e inacessível, ele era um deus que parecia intimamente conectado ao mundo e seu povo. Na mão, ele segurava um machado de 2 cabeças, o símbolo de seu poder sobre tempestades e trovões, mas não foi mantido como uma arma, mas como um símbolo de autoridade e proteção. Seus cabelos, a cor da noite, fluíam livremente ao redor dos ombros, e a barba, longa e fluindo, chegou ao peito. Uma coroa magnífica, criada de bronze e adornada com imagens de raios e corpos celestes, descansou sobre sua cabeça, significando seu domínio sobre os céus. Ele irradiava uma aura de força e poder, mas também havia uma sensação de calma, uma quietude que falava de profunda sabedoria e compreensão. Kadesh assistiu, hipnotizado, enquanto os padres realizavam seus rituais. Eles ofereceram incenso, derramaram libações e orações cantadas, suas vozes subindo e caindo em um ritmo hipnotizante. Cada movimento foi preciso, cada palavra cuidadosamente escolhida, cada ação infundida com profunda reverência e devoção. Kadesh entendeu que isso não era mera cerimônia, era uma conexão vital entre o povo e seu Deus, uma maneira de expressar sua gratidão e buscar sua proteção. Os rituais não eram atos de medo, mas atos de devoção e conexão. Através dos rituais, Kadesh começou a entender o significado do Texub na religião hitita.
Ele não era apenas um deus de tempestades, ele era um deus de renovação e fertilidade, uma força da natureza que trouxe destruição e criação. Suas tempestades limparam a terra, suas chuvas nutriram as colheitas, e seu trovão ecoou o batimento cardíaco da terra. Ele estava profundamente entrelaçado com o mundo natural, seu poder um reflexo das forças imprevisíveis, mas vidas da natureza. Ela observou como os hititas procuraram o favor de Texub não apenas através de grandes cerimônias, mas também através de práticas cotidianas. O plantio meticuloso de culturas, a cuidadoso atendimento de gado, até a construção de suas casas, todos foram atos realizados com uma consciência da presença de Texub e sua influência. Os hititas não temiam seu poder, eles respeitavam, buscando viver em harmonia com o mundo natural que ele incorporou. Enquanto os rituais continuavam, Cádiz sentiu uma sensação de conexão com Texub, uma sensação de entendimento que transcendeu as barreiras da linguagem e do tempo. Ele não era apenas um deus em um panteão distante, ele era uma presença viva, uma força que ressoava dentro do próprio tecido do mundo hitita. Seu poder não era arbitrário ou caprichoso, foi uma força que moldou suas vidas, sua cultura, sua própria compreensão do mundo. O sonho mudou novamente, revelando a vastidão do Império Hitita se espalhando diante dela, as terras férteis nutridas pela chuva de Texub, as pessoas que trabalham em harmonia com as forças da natureza. Esta visão mostrou a ela Wind a vida dos hititas com o Texub, não como uma divindade distante ou temida, mas como parte integrante de sua cultura e existência. Sua prosperidade, sua sobrevivência, sua própria identidade como povo estava intimamente ligada ao poder benevolente de Deus da tempestade e com o respeito que eles lhe mostraram. A imagem ressoou profundamente dentro do entendimento de Cádiz, deixando uma impressão duradoura em sua mente jovem. O Deus da tempestade, enquanto inspirador em seu poder, também era um protetor, uma fonte de sustento e parte integrante da existência do hitita. O relacionamento deles era de respeito e reverência mútuos, demonstrando a profunda conexão entre fé, natureza e o povo. A visão do templo sereno e o benevolente Texub desapareceram, substituídos por um espetáculo de grandeza de tirar o fôlego e poder disciplinado. O sonho mudou novamente, transportando Cádiz para uma vasta planície, banhada à luz dourada de um sol poente. Antes de estender uma coluna aparentemente interminável de soldados hititas, sua armadura de bronze brilhando como um rio de ouro derretido na luz moribunda. O ar cantarolou com a batida rítmica dos pés marchar e o barulho das armas, uma sinfonia de poder organizado. Cádiz ofegou, seu jovem coração batendo no peito. A pura escala do exército foi inspiradora. Milhares e milhares de soldados se esticaram até onde os olhos podiam ver, um mar de bronze e couro, disciplinado e formidável. Cada guerreiro era uma imagem de força e precisão, seus movimentos perfeitamente sincronizados, uma prova de treinamento rigoroso e disciplina inabalável. Seus capacetes de bronze, adornados com cristas que descrevem leões ferozes ou águias altas, refletiam os tons ardentes do pôr do sol. Os escudos, grandes e redondos, foram polidos para um brilho alto, espelhando a paisagem circundante e os rostos determinados dos guerreiros. Os soldados marcharam em formação rígida, suas lanças altas, seus movimentos precisos e poderosos. Cádiz notou os detalhes intrincados de seu armamento de bronze, as lanças brilhantes, as espadas perversamente curvadas e os eixos temíveis, cada um testemunho da habilidade hitita em trabalhos em metal. Estas não eram meras ferramentas de guerra, eles eram obras de arte, criadas com eficiência letal e requinte artística. Muitos carregavam arcos longos, seus afiadores cheios de flechas cuidadosamente criadas, preparadas para liberar voleios mortais a qualquer momento. A visão dos carros foi especialmente cativante. Desenhado por cavalos poderosos e musculosos, cada carruagem era uma maravilha da engenharia. Construídos a partir de madeira leve e resistente, eles foram adornados com detalhes complexos de bronze, acrescentando elegância e proteção. Os carioteiros, vestidos com a mesma armadura de bronze brilhante que os soldados dos pés, ficavam altos e orgulhosos, com as mãos descansando levemente nas rédeas, seus olhos examinando o horizonte com vigilância inabalável. Cádiz viu os escudos dos cocheiros presos nas laterais dos carros, formando uma parede móvel de proteção. Eles não eram apenas guerreiros, eles eram motoristas e estrategistas qualificados, capazes de manobrar seus veículos rápidos em todo o campo de batalha com precisão mortal. Os soldados não eram apenas uma massa, eles estavam claramente organizados em unidades distintas. Cádiz notou banners vibrando ao vento, cada um com um emblema ou símbolo único, talvez significando diferentes regimentos ou divisões dentro do exército.
Essa estrutura altamente organizada implicava uma hierarquia militar complexa e táticas sofisticadas. Ela viu evidências de disciplina militar da maneira como se moveram. Não havia caos, apenas precisão controlada. Seus movimentos eram uma dança hipnotizante do poder organizado. Enquanto observava, um pequeno grupo de soldados se destacou da coluna principal, mostrando suas habilidades em uma exibição hipnotizante de proeza marcial. Um guerreiro, seu peitoral de bronze brilhando brilhantemente, realizou uma série de manobras de espada de tirar o fôlego, seus movimentos fluidos e precisos, um balé gracioso da morte. Outro soldado demonstrou a precisão mortal de seu arco e flecha, seus tiros atingindo um alvo distante com uma precisão surpreendente. Essas manifestações não foram meras exibições, eles serviram como um lembrete das habilidades e treinamento do exército hitita, incutindo medo em qualquer inimigo em potencial e aumentando moral em suas próprias fileiras. O sonho mudou para revelar uma representação de um cerco. Ela viu uma enorme parede da cidade, é o melhor cerdamento com os defensores. O exército hitita, no entanto, estava deitando cerco, implantando seu cerco sofisticado. Armas, rãs, torres de cerco e catapultas lançando pedras enormes. A cena foi uma exibição poderosa de proezas militares hititas, ilustrando sua engenharia avançada e capacidades táticas. As máquinas de cerco não eram dispositivos grosseiros, mas mecanismos complexos que exigiam habilidades para operar. Kadesh quase podia ouvir o rugido ensurdecedor dos carneiros atingindo as paredes da cidade, os gemidos de madeira sob pressão e a trajetória de assobios das pedras que se movimentam pelo ar. Apesar do poder exibido, não houve violência gratuita. A representação enfatizou a habilidade, a organização e a disciplina do exército hitita, não os detalhes sangrentos da guerra. O foco permaneceu na natureza inspiradora do poder militar, deixando uma impressão duradoura de força hitita e domínio da guerra sem morar na violência gráfica, apropriada para o sonho de uma criança. O sonho mostrou a Kadesh um vislumbre dos carros hititas em ação. Estes não eram meramente transportados, eles eram partes vitais da força de combate do exército. Sua velocidade e mobilidade lhes permitiram quebrar as formações inimigas, enquanto os cocheiros, armados com lanças e arcos, choveram voleios mortais sobre seus inimigos. Ela testemunhou os movimentos coordenados de infantaria e carros, um exemplo impressionante de brilho tático hitita. O movimento coordenado da infantaria e carros falou muito sobre suas sofisticadas estratégias militares e o nível de treinamento necessário para implantar efetivamente uma força tão combinada. Enquanto o sonho continuava, ela começou a entender o significado da força do exército hitita. Não se tratava apenas de conquistar novos territórios, era sobre defender o império e proteger o povo hitita e seu modo de vida. O vasto exército, com sua tecnologia avançada e táticas magistrais, permitiu aos hititas expandir sua influência em uma região ampla, além de proteger sua terra natal de ameaças externas. A prosperidade e a segurança do império dependiam muito da força e eficácia de suas forças armadas. O sonho também forneceu vislumbres da tecnologia avançada dos militares hititas. Ela viu não apenas o armamento e os carros de bronze, mas também as evidências de suas sofisticadas estruturas e logística organizacional. A pura escala do exército, sua organização em unidades e a implantação de armas sofisticadas apontadas para o domínio hitita da organização militar. Era evidente que recursos e planejamento consideráveis eram necessários para manter uma força tão formidável, indicando uma infraestrutura e sistema administrativo bem desenvolvidos para apoiá-lo. O sonho passou para as consequências de uma batalha vitoriosa. Kadesh viu os soldados hititas retornando triunfantemente, seus rostos gravados com orgulho e alívio, carregados de despojos de guerra. A cena, no entanto, enfatizou a disciplina e a ordem de seu retorno, refletindo os altos padrões de conduta militar esperados dos guerreiros hititas. Eles não se deleitaram com a brutalidade, mas em sua realização e preservação de seu império. Finalmente, a visão do sonho do exército hitita desapareceu, deixando Kadesh com um profundo sentimento de admiração e compreensão. Ela percebeu que os soldados hititas não eram apenas guerreiros, eles eram artesãos qualificados, engenheiros, estrategistas e protetores de sua terra natal. Eles eram a personificação da força, poder e determinação hitita, essenciais para a ascensão do império e a existência contínua. O sonho a deixou com uma nova apreciação pela dedicação e habilidade necessárias para manter um exército poderoso e o papel essencial de um militar forte para garantir a prosperidade e a segurança do Império Hitita. O sonho, enquanto cheio do espetáculo do poder militar, finalmente serviu para mostrar a disciplina, a tecnologia e a organização que sustentou a eficácia do exército hitita, deixando Kadesh com uma maior compreensão da civilização hitita.
A grandeza visual do sonho enfatizou a importância da força militar hitita em proteger e manter o império, sem glorificar a violência, mas, em vez disso, exibir habilidade, organização e disciplina envolvidas. Então, o sonho de Kadesh, cheio do trovão dos pés marchando e do brilho do bronze, ofereceu um vislumbre cativante do poder do Império Hitita. Mas o que essas imagens de tirar o fôlego realmente representaram? Vamos tomar um momento para explorar alguns fatos da vida real sobre este F. Assinando a civilização antiga, desenhando conexões entre o sonho de Kadesh e a realidade histórica. Primeiro, vamos localizar o coração do Império Hitita. Kadesh, em seu sonho, testemunhou uma demonstração de poder militar que era marca registrada da civilização hitita. Esse poder irradiava de sua capital, Atusa. Imagine uma cidade aninhada nas colinas acidentadas da Central Anatolia, uma região no Peru moderno. Atusa não era apenas uma cidade, era uma localização estrategicamente importante, controlando rotas comerciais cruciais e oferecendo defesas naturais. A cidade em si era impressionantemente fortificada, com paredes imponentes, complexos de portões intrincados e sistemas sofisticados de gerenciamento de água. Sua importância é evidenciada pelas impressionantes ruínas que permanecem hoje, uma prova das habilidades avançadas de engenharia e arquitetura dos hititas. Essas ruínas, que incluem os remanescentes de palácios, templos e casas, oferecem um vínculo tangível para o passado, permitindo-nos imaginar a vida movimentada da capital hitita. Os estudiosos desenterraram inúmeros artefatos em Atusa e ao redor de Atusa, fornecendo informações valiosas sobre a vida cotidiana dos hititas, crenças religiosas e organização política. A localização estratégica da cidade reflete a compreensão da geografia dos hititas e sua importância na estratégia militar. Atusa não era apenas um lar, era um centro estratégico, o coração espancado de um poderoso império. Imagine suas ruas movimentadas, os artesãos que trabalham em suas oficinas, os comerciantes batendo no mercado e o constante zumbido da atividade que teria encheu o ar. A localização estratégica de Atusa, no coração da Anatólia, permitiu que os hititas controlassem importantes rotas comerciais e defendessem facilmente seu território, mostrando seu forte entendimento da geografia política e da estratégia militar. Isso é mais do que apenas um fato geográfico, é a chave para entender o sucesso hitita. Agora, vamos lembrar-se da figura inspiradora do Texub, o deus da tempestade, que apareceu com tanta destaque no sonho de Kadesh. Texub não era apenas um personagem em uma história de dormir, ele era o deus supremo do panteão hitita. Pense nele como Zeus dos hititas, mas com um sabor distinto da Anatólia. Ele foi retratado como um poderoso deus guerreiro, empunhando um raio e montando um touro, simbolizando o poder bruto da natureza. Os hititas acreditavam que Texub controlava as tempestades, a chuva e a força vital de suas terras. Sua presença na vida religiosa deles foi esmagadora. Os hititas ergueram templos magníficos em sua homenagem, alguns dos quais foram parcialmente escavados, revelando belos desenhos arquitetônicos e esculturas intrincadas que fornecem um vislumbre de suas habilidades artísticas e fervor religioso. Texub era mais do que apenas uma divindade. Ele era uma força unificadora, um símbolo do poder e da vitalidade do reino hitita e a personificação de suas crenças e ideais. Ele estava no coração de sua identidade social e cultural. A importância do Texub se estendeu além do culto religioso. Ele desempenhou um papel crítico na vida cotidiana dos hititas. Seu favor foi procurado em tempos de guerra e paz, em tempos de seca e abundância. As orações foram oferecidas a ele, sacrifícios foram feitos e os festivais foram mantidos para homenageá-lo. A presença de sua imagem em focas, estátuas e relevos enfatiza seu papel integral na sociedade hitita. A dedicação ao Texub forneceu uma força unificadora para as vastas e diversas populações dentro do Império Hitita. Essa fé compartilhou-se uniu a pessoas diferentes e garantiu um forte senso de identidade comunitária. A reverência por Texub se estendeu além da simples adoração. Ele instilou lealdade, promoveu a unidade e forneceu uma fonte de força durante os tempos desafiadores, garantindo assim a estabilidade e o progresso de sua sociedade. E, é claro, houve a demonstração de poder militar que dominava grande parte do sonho de Kadesh, o vasto exército hitita bem organizado. O sonho captura corretamente a essência do poder militar hitita. Os hititas não eram apenas guerreiros ferozes, eles eram mestres em organização, estratégia e tecnologia militares. O exército deles era conhecido pelo uso de armas e táticas sofisticadas. Suas armas de bronze, criadas com arte e letalidade, eram símbolos de suas habilidades avançadas de metal. Espadas, lanças e eixos de bronze eram armas de imenso poder, capazes de infligir danos devastadores.
Eles utilizaram carros, leves e altamente manobráveis máquinas de guerra puxadas por equipes OF cavalos poderosos. Esses carros, equipados com arqueiros e lanchonetes, revolucionaram a guerra. Eles não eram apenas veículos de transporte, mas eram plataformas móveis para ataques devastadores. O uso coordenado desses carros ao lado de unidades disciplinadas de infantaria demonstrou brilho militar hitita. Os hititas eram inovadores em tecnologia militar. Eles simplesmente não copiaram dos outros. Eles desenvolveram métodos de guerra exclusivos e eficazes. As descobertas arqueológicas revelam detalhes de sua organização militar, logística e táticas, destacando seu brilho estratégico e capacidade administrativa. Por exemplo, evidências sugerem que os hititas tinham uma hierarquia militar bem definida, sistemas logísticos eficientes para fornecer seus exércitos e técnicas avançadas de guerra de cerco. Eles entenderam a importância de estratégias ofensivas e defensivas. Suas realizações militares não eram apenas sobre força bruta, eles envolveram planejamento meticuloso, tecnologia avançada e coordenação altamente eficaz de tropas e recursos. O exército hitita não era apenas uma ferramenta para a conquista, era vital para a sobrevivência do império. Forneceu os meios para defender seu vasto território, controlar rotas comerciais e proteger seus recursos. Manter uma força tão formidável exigia uma infraestrutura sofisticada, incluindo um forte governo central, redes de comunicação eficientes e uma economia bem desenvolvida. A força de seu exército estava intrinsecamente ligada à sua prosperidade social geral, estabilidade e poder político. Suas proezas militares não apenas permitiram a expansão territorial, mas também contribuíram para a influência e o sucesso duradouros do império. Isso mostra uma conexão entre um forte avanço militar e social que vai além da simples guerra. Mostra uma relação complexa entre força militar, estabilidade política, prosperidade econômica e unidade cultural. Por fim, lembre-se de que o sonho de Qadesh não era apenas sobre violência. Ele destacou a habilidade, organização e disciplina necessárias para manter um poderoso militar, a espinha dorsal do Império Hitita. A pura escala do exército hitita, sua tecnologia avançada e sua hierarquia bem definida falam de uma civilização altamente organizada e avançada. Esse exército, embora formidável, foi fundamental para manter a paz e a prosperidade de seu império. Foi uma força que não apenas conquistou, mas também defendeu, protegeu e garantiu a terra para o povo hitita. O sonho forneceu uma perspectiva cativante sobre os complexos detalhes de sua organização e estratégia militar avançada sem glorificar a guerra. Isso deu a Qadesh, e nós, uma lição valiosa sobre a complexa interação entre poder militar, ordem social e o progresso geral de uma civilização. Foi um lembrete das impressionantes realizações da civilização hitita, uma civilização que prosperou devido à sua combinação de força militar e organização social interna. O sonho, longe de ser simplesmente uma representação da guerra, revela uma história multifacetada de uma civilização cujo poder militar estava fundamentalmente ligado à sua complexa estrutura social e seu sofisticado sistema administrativo. Capítulo 2. Explorando Atusa. Agora, vamos seguir Qadesh, ou jovem menina hitita, dependendo do gênero escolhido para o protagonista, no coração do Império Hitita, a magnífica cidade de Atusa. No sonho de Qadesh, Atusa não era simplesmente uma coleção de edifícios, era uma entidade vibrante e viva, pulsando com a energia de uma próspera civilização. Imagine a cidade aninhada em meio às colinas rolantes da Anatólia Central, um panorama de tirar o fôlego de terrenos acidentados e vales férteis. O sol, uma esfera ardente no céu da Anatólia, lançou longas sombras sobre as imponentes paredes de Atusa, destacando suas defesas formidáveis. Essas paredes não eram apenas barreiras, eles eram testamentos das proezas de engenharia dos hititas, criados a partir de pedras maciças, cuidadosamente montadas para formar uma barreira quase impenetrável. Eles se estendiam por quilômetros, circulando a cidade como um abraço protetor, oferecendo segurança contra invasores e ressaltando a importância estratégica da cidade. Os portões de Atusa não eram apenas entradas simples, eles eram obras-primas arquitetônicas, intrincadamente esculpidas com projetos intrincados, refletindo a habilidade artística dos hititas e sua reverência por seus deuses. O Portão do Leão, por exemplo, é um símbolo potente da força e poder de Atusa. Imagine seu presença. Duas estátuas de leões enormes que flanqueiam a entrada, suas formas poderosas que guardam a passagem para o coração da cidade. Essas não são apenas criaturas fantasiosas do mito, são símbolos do poder militar da Hitita, um aviso para potenciais inimigos e uma fonte de orgulho para os cidadãos. O design do portão não era apenas para mostrar,
Sua intrincada construção também serviu a um propósito prático, fornecendo um ponto de entrada seguro e facilmente defendido na cidade. O artesanato qualificado visível em sua construção testemunha o conhecimento avançado de engenharia e arquitetura da hitita. Além dos muros, Atusa se desenrolou como uma vasta tapeçaria tecida de pedra e vida. As ruas, embora pavimentadas com pedra, teriam sido agitadas com atividades, um vibrante quadro de comerciantes batendo no mercado, os artesãos criando metal de metal requintados e cerâmica e cidadãos comuns que passam por suas vidas diárias. Imagine os sons da cidade, o clang rítmico do martelo de um ferreiro, a conversa alegre das crianças brincando nas ruas, o baixo murmúrio de conversas enquanto as pessoas trocavam notícias e fofocas. O ar ficaria espesso com os cheiros de carnes assar pão e o incenso perfumado queimando nos templos, criando uma experiência sensorial que mergulhe totalmente na atmosfera da capital hitita. Dentro da cidade, os templos eram testemunhas silenciosas das crenças religiosas profundas dos hititas. Estes não eram meros locais de culto, eles eram maravilhas arquitetônicas, refletindo a habilidade artística dos hititas e sua devoção aos seus deuses. Imagine o templo de Texub, dedicado ao deus supremo do panteão hitita. Sua grandeza teria sido esmagadora, uma estrutura imponente de pedras cuidadosamente cortadas, adornada com esculturas intrincadas, representando cenas da mitologia hitita e da vida diária. O templo era mais do que apenas um edifício, era um símbolo do poder dos hititas e sua conexão com o divino. Imagine os sacerdotes que conduzem cerimônias elaboradas, as ofertas sendo feitas e as orações subindo para os céus, tudo dentro desse cenário magnífico. Os palácios, residências da realeza hitita, eram igualmente impressionantes. Eles não eram apenas edifícios funcionais, mas também grandes expressões de poder e riqueza reais. Imagine suas estruturas imponentes, mostrando a riqueza e a sofisticação dos reis e rainhas hititas. As decorações incluíam afrescos intrincados, metais preciosos e móveis finamente trabalhados. Esses palácios não eram apenas centros de governança, mas também importantes centros sociais e religiosos. Os pátios do palácio teriam sediado cerimônias reais, festas e reuniões importantes, enfatizando a centralidade da família real na sociedade hitita. As escavações revelaram restos dessas estruturas impressionantes, permitindo vislumbrar a opulência e a sofisticação que caracterizavam a realeza hitita. Além dos palácios e templos, Atusa ostentava uma complexa rede de casas, oficinas e instalações de armazenamento. Essas áreas residenciais, embora menos grandiosas que os palácios, forneceram vislumbres da vida cotidiana dos hititas comuns. Imagine as casas, algumas modestas, algumas mais elaboradas, mas todas refletindo um certo nível de conforto e organização. Estes não estavam apenas lugares para dormir, eles eram centros de vida familiar, onde as refeições foram preparadas, os artesanatos foram produzidos e as histórias foram compartilhadas. A proximidade dos workshops indica uma economia próspera, onde artesãos qualificados produziram mercadorias para consumo e comércio local. A presença de inúmeras instalações de armazenamento aponta para a capacidade avançada de comércio e logística dos hititas. Esses aspectos cotidianos de Atusa destacam a vitalidade e a sofisticação da estrutura social da cidade. O sistema de gerenciamento de água de Atusa foi notavelmente avançado para o seu tempo. Os hititas implementaram técnicas sofisticadas para garantir um abastecimento de água confiável para os habitantes da cidade. Isso incluía sistemas intrincados de aquedutos, canais e reservatórios, projetados para trazer água de fontes distantes para a cidade. A eficiência desse sistema foi crucial para a sobrevivência e a prosperidade da cidade, ressaltando o entendimento da engenharia dos hititas e sua capacidade de planejar o futuro. Isso destaca não apenas suas habilidades técnicas, mas também sua capacidade de organizar e gerenciar recursos com eficiência. Esse domínio da gestão da água foi crítico para uma cidade desse tamanho e complexidade, fornecendo uma base para seu crescimento econômico e sua capacidade geral de sustento. A evidência arqueológica desenterrada em Atusa mostra uma imagem vívida da vida da cidade. Inúmeros artefatos, de comprimidos de argila inscritos com roteiro cuneiforme a focas intricadamente esculpidas e joias requintadas, revelam os detalhes da vida diária hitita, suas crenças e sua governança. Esses artefatos, recuperados de vários locais em Atusa, oferecem informações inestimáveis sobre a estrutura social, práticas religiosas e atividades econômicas dos habitantes da cidade. Esses achados são mais do que apenas objetos antigos, eles são janelas no passado, oferecendo um link tangível à vida das pessoas que já chamaram Atusa de lar.
Cada artefato conta uma história, contribuindo para nossa compreensão dessa civilização antiga e nos permitindo recriar a vida cotidiana, as estruturas sociais e as práticas culturais desta cidade antiga e sofisticada. A localização estratégica da cidade foi fundamental para o seu sucesso. Aninhado no coração da Anatólia, Atusa controlava importantes rotas comerciais, facilitando o movimento de bens e ideias em toda a região. Essa localização estratégica ofereceu uma vantagem significativa, não apenas para o comércio, mas também para a defesa. O terreno circundante forneceu barreiras naturais, fortalecendo as defesas da cidade e tornando-a um formidável centro de energia. Atusa era um lugar onde o comércio, a estratégia e a defesa convergiram. Sua posição geográfica permitiu que o Império Hitita prospere, consolidando sua influência e estendendo seu alcance em um vasto território. Atusa não era apenas uma cidade, foi o coração espancador de um grande império. Sua localização estratégica, fortificações impressionantes, grande arquitetura e mercado movimentado contribuíram para seu significado como centro de poder e cultura hitita. No sonho de Kadesh, a grandeza de Atusa serve como um poderoso símbolo da força, prosperidade e legado duradouro do Império Hitita. Era um vibrante centro de comércio, um lugar de reverência religiosa e um símbolo do poder imperial, uma cidade que uma vez ficou alta e continua a inspirar admiração e admiração hoje. Representa mais do que apenas pedras e edifícios, representa as realizações, as crenças e o legado de uma civilização antiga e extraordinária. O sonho, portanto, fornece mais do que apenas um vislumbre do passado. Aprecia a ingenuidade, a força e a complexidade cultural da civilização hitita, todos vistos através da lente de sua magnífica capital, Atusa. Deixando para trás o imponente Portão do Leão, a jornada dos sonhos de Kadesh os levou mais fundo no coração de Atusa, a um mundo repleto de sons e pontos turísticos de artesãos qualificados no trabalho. O ar vibrou com o clã rítmico de martelo sobre metal, o raspamento rítmico das rodas de cerâmica e o zumbido macio dos eixos quando a lã foi girada em fio. Kadesh se viu cativado pela grande variedade e habilidade exibida em cada oficina. Um workshop, cheio do calor intenso de uma forja, foi dedicado ao trabalho em metal. Aqui, artesãos hititas de braços fortes, seus rostos manchados de fuligem, trabalhavam diligentemente sobre brasas brilhantes. Eles formam-se habilmente bronze e ferro, seus martelos tocando uma poderosa sinfonia. Kadesh assistiu, hipnotizado, quando um artesão habilmente martelou um pedaço de bronze em um padrão delicado e rodopiante, transformando um pedaço de metal sem forma em uma magnífica adaga cerimonial. A peça acabada, brilhando sob a luz tremeluzente da forja, era adornada com designs intrincados que teriam brilhado com ouro se incrustado. Kadesh imaginou que a adaga sendo usada por um guerreiro de alto escalão, um símbolo de poder e prestígio. Estes não eram simplesmente ferramentas, eles eram obras de arte, objetos cuidadosamente criados que serviram a um duplo propósito de praticidade e beleza estética. Os artesãos não apenas criaram objetos funcionais, eles os imbuíram de arte e significado, tornando-os muito mais do que meras ferramentas ou utensílios. Os detalhes meticulosos em seu trabalho falam muito sobre a apreciação dos hititas pela habilidade e pela beleza. Seguindo em frente, Kadesh encontrou um workshop dedicado à cerâmica. Aqui, a atmosfera era mais silenciosa, mais contemplativa. Poters, com as mãos manchadas de barro, trabalhavam em suas rodas giratórias, moldando a terra molhada em taças elegantes, potes de armazenamento robustos e tigelas intrincadas. As rodas giratórias, simples, mas eficazes, transformadas de argila em vasos com curvas suaves e graciosas. Kadesh observou como um oleiro. Decorações delicadas e habilmente adicionadas, criando padrões complexos usando pequenas ferramentas e as pontas dos dedos. Alguns vasos foram adornados com desenhos geométricos simples, enquanto outros exibiam cenas mais complexas, talvez representando cerimônias religiosas ou vida diária. A argila em si foi cuidadosamente selecionada, a consistência certa vital para a criação de cerâmica forte e bonita. Após a modelagem, os vasos foram cuidadosamente secos e depois disparados em fornos grandes, transformando a argila crua em recipientes duráveis e estanques. Kadesh quase podia sentir o calor irradiando dos fornos, pois eles imaginavam o processo de transformar a argila úmida em cerâmica endurecida. A variedade de estilos de cerâmica mostrou a criatividade dos artesãos hititas e a qualidade de seu trabalho apontou para a sofisticação de suas técnicas de cerâmica. A cerâmica acabada variou bastante em tamanho e função. Algumas peças eram claramente funcionais e simples vasos para armazenar grãos ou água. Outros eram mais elaborados, projetados como itens decorativos.
As peças mais decorativas eram muitas vezes altamente polidas e às vezes até pintadas com cores vibrantes. As cenas e padrões pintados nessas peças deram dicas sobre as crenças e valores do povo hitita. Os vasos não são apenas recipientes, eles também serviram como embarcações de transmissão cultural, com cenas pintadas narrando histórias do mundo hitita. Deixando a oficina de cerâmica, Kadesh entrou em uma área zumbindo com atividade de tecelões. O claque rítmico de teares encheu o ar, acompanhado pelo zumbido suave das vozes enquanto os tecelões trabalhavam. Kadesh ficou fascinado com os padrões intrincados que estão sendo criados, os fios que se entrelaçam para formar desenhos complexos e bonitos. Alguns tecelões usaram corantes naturais de plantas e minerais, criando uma rica paleta de cores, enquanto outros trabalhavam com lã de várias texturas para fornecer variações sutis em seus têxteis. As tapeçarias que eles tenham não eram apenas tecidos, mas verdadeiras obras de arte. Os têxteis criados por esses artesãos variaram de panos simples a tapeçarias intricadamente tecidas que decoravam as paredes de palácios e templos. As tapeçarias frequentemente retratavam cenas da mitologia hitita ou da vida cotidiana, fornecendo narrativas visuais sobre suas crenças e seu mundo. Os têxteis foram usados em vários contextos, para roupas, para móveis domésticos e para fins cerimoniais, refletindo a versatilidade e a habilidade dos tecelões hititas. A habilidade e a criatividade em exibição aqui foram tão impressionantes quanto o que Kadesh havia visto nas oficinas de metaljamento e cerâmica. Kadesh observou o orgulho dos tecelões em seu trabalho. Seus rostos, embora cansados de horas passadas no tir, refletiam a satisfação e a experiência. Eles não eram apenas trabalhadores, eles eram artesãos altamente qualificados, contribuindo significativamente para o tecido social e econômico de Atusa. Sua habilidade forneceu itens valiosos para a vida cotidiana das pessoas e para as configurações mais opulentas da elite. A precisão e a arte demonstrada em cada item é um testemunho do respeito oferecido a esses artesãos na sociedade hitita. Os artesãos hititas não foram figuras isoladas trabalhando sozinhas. Seus artesanatos foram profundamente integrados à vida social e econômica da cidade. A criação desses artefatos, de armas e ferramentas a roupas e objetos religiosos, exigiu um esforço colaborativo, envolvendo muitas pessoas com diferentes especializações. Os próprios workshops podem ter servido como locais de trabalho e espaços comunitários, fornecendo um cenário para habilidades compartilhadas, conhecimento e interação social entre os artesãos. Essa intrincada inter-relação entre os artesãos e a sociedade em geral enfatizou a importância de sua contribuição para a vitalidade e prosperidade da cidade. O sonho de Kadesh continuou, permitindo que eles testemunhassem o culminar do trabalho desses artesãos. Eles viram tigelas de bronze lindamente criadas, suas superfícies brilhando com esculturas intrincadas, exibidas em casas ricas. Eles viram potes de argila resistentes, cheios de grãos e petróleo, em todas as famílias. E eles viram tapeçarias magníficas, suas cores ricas e desenhos intrincados decorando as paredes de palácios e templos. Todos esses objetos eram uma prova do alto nível de habilidade possuído pelos artesãos hititas, demonstrando seu papel na formação da paisagem cultural de Atusa e, de fato, o próprio Império Hitita. A experiência do sonho serviu para destacar a estreita conexão entre os artesãos e os deuses. A desnatação dos artesãos. Ele era frequentemente visto como um presente divino, e seu trabalho era infundido com significado religioso. Os motivos religiosos frequentemente adornavam suas criações, e alguns workshops podem ter sido dedicados à produção de objetos religiosos, como estátuas e vasos cerimoniais, enfatizando ainda mais a dimensão sagrada de seu trabalho. A experiência concluiu com o entendimento claro de que os artesãos não eram apenas artesãos anônimos, mas indivíduos orgulhosos e qualificados que desempenharam um papel vital na sociedade hitita. Sua dedicação e domínio de seus artesanatos eram indispensáveis à prosperidade e à riqueza cultural de Atusa. Kadesh acordou com uma nova apreciação pelos artesãos hititas e sua extraordinária contribuição para a rica e vibrante cultura de seu império. A memória de sua habilidade e dedicação permaneceria, uma prova do legado duradouro da civilização hitita. Emergindo das movimentadas oficinas artesanais, o sonho de Kadesh mudou. Os sons vibrantes de martelos e teares desapareceram, substituídos por uma reverência silenciosa. Uma grande procissão, ao contrário de qualquer coisa testemunhada antes, serpenteava pelas ruas de Atusa. Não é uma procissão de governantes e dignitários terrenos, mas um majestoso desfile de deuses e deusas hititas, sua presença enchendo o ar com um senso quase palpável de poder e divindade. Liderando a procissão estava o Texub, o deus da tempestade, a divindade mais poderosa do panteão hitita.
Ele foi retratado não como uma figura aterrorizante, mas como um ser majestoso, montando um touro majestoso, seu rosto com uma expressão poderosa e benevolente. Lightning instalou ao seu redor uma auréola cintilante, não de fogo, mas de energia pura, uma prova de seu controle sobre os céus tempestuosos. Ele segurava um raio na mão, um símbolo de seu poder incomparável, mas, em vez de projetar o medo, irradiava um senso de autoridade justa, protegendo seu povo contra danos. Cades sentiu uma profunda reverência, entendendo instintivamente que o Texuba era o protetor de Atusa, garantindo a fertilidade da terra e a segurança de seu povo. Ao lado de Texub, atravessou seu consorte, Ebat, a deusa das montanhas e da maternidade. Ao contrário do poder feroz do Texub, Ebat exalava uma força suave, uma presença nutritiva que inspirou paz e tranquilidade. Sua imagem era de autoridade calma, sua beleza refletindo a majestade serena das montanhas que ela governava. Ela carregava um símbolo de fertilidade, talvez uma flor florida ou uma cornucópia que transborda de frutas, simbolizando seu papel em garantir a recompensa da terra e a prosperidade do povo hitita. Ebat, ao contrário de muitas deusas guerreiras de outras culturas, era um guardião da vida doméstica e da maternidade, enfatizando seu papel como uma figura materna e nutritiva dentro do panteão hitita. Ela não era apenas uma divindade passiva, ela possuía um poder silencioso e firme, a força inabalável de uma mãe protegendo seus filhos. Seguindo logo atrás estavam outras divindades importantes. Shahuma, o deus do sol, irradiava calor e vida. Sua presença não era apenas sobre o sol físico, ele representou energia vital, o poder que alimentou a agricultura e sustentou a civilização hitita. Sua luz não era cegamente severa, mas reconfortante e tranquilizadora, um símbolo de esperança e prosperidade. Ele carregava um disco solar, irradiando calor e luz dourada, iluminando a procissão e trazendo alegria a todos que testemunharam seu esplendor. A descrição da presença de Shahuma destacou a crença hitita no papel vital do sol em sua sociedade agrícola. Outra figura proeminente da procissão foi Comarbi, o deus das montanhas e tempestades. Embora às vezes descrito como uma força formidável da natureza, sua representação aqui era menos sobre destruição caótica e mais sobre o poder duradouro das montanhas, um símbolo de estabilidade e resiliência. Sua aparência era de força silenciosa, sua forma refletindo o poder inflexível das próprias montanhas. Embora frequentemente retratado em mitos como antagonista, esse retrato enfatiza seu papel como uma força poderosa e duradoura da natureza, simbolizando a força duradoura da terra hitita. Ele representou os aspectos indomados do mundo natural, sua força poderosa e inflexível. Depois, houve Nara, a deusa do amor e da guerra. Essa dualidade refletia um aspecto notável da fé hitita, uma compreensão diferenciada do poder que incorporou forças nutritivas e destrutivas. Inara não era apenas uma deusa da guerra na maneira como algumas outras culturas retratavam seu guerreiro. Deusas. Sua associação com o amor mostrou uma compreensão complexa do poder, reconhecendo sua capacidade de criar e destruir, nutrir e conquistar. Ela representou a natureza multifacetada do poder, destacando a complexa relação entre amor, perda e ciclo da vida e morte. Sua presença na procissão representava o equilíbrio dessas forças, lembrando os hititas da interconectividade de todas as coisas. Ela não foi apresentada como uma deusa da batalha sedenta de sangue, mas como uma divindade complexa, refletindo a rica tapeçaria da vida. A procissão também incluía divindades menores, espíritos da natureza e entidades de proteção que desempenharam um papel crucial na vida cotidiana hitita. A representação dessas divindades menores destacou a interconectividade dos hititas com a natureza e os espíritos que se acreditavam habitar o mundo ao seu redor. Cada divindade ou espírito tinha seu papel específico, e sua presença na procissão enfatizou sua importância coletiva em manter o equilíbrio e a harmonia no mundo hitita. Kadesh entendeu que os hititas viram o mundo divino não como um domínio distante e inacessível, mas como uma parte vibrante de suas vidas diárias, influenciando ativamente seu mundo. A procissão não era simplesmente um desfile, era uma representação simbólica do cosmos hitita, sua compreensão do mundo e seu lugar dentro dele. Os deuses e deusas, cada um com seus próprios atributos e papéis, trabalharam juntos para manter o equilíbrio e a ordem. A presença deles não era intimidadora, mas inspiradora, refletindo o profundo respeito e reverência que os hititas mantiveram por suas divindades. Esse espetáculo visual destacou a importância da religião na sociedade hitita e sua estreita conexão com o divino. Ao longo da procissão, Kadesh observou a interação entre essas divindades, seus relacionamentos refletindo a harmonia e o conflito, um microcosmo do próprio mundo humano.
As interações entre Teshub e Ebat, por exemplo, ilustraram o equilíbrio entre poder e nutrir, as forças opostas, porém complementares, que moldaram o mundo hitita. Esse entendimento enfatizou a crença dos hititas de que o mundo era governado por uma complexa interação de forças, benevolentes e destrutivas. As cores vibrantes, os detalhes intrincados e a magnificência geral da procissão deixaram Kadesh com um profundo sentimento de reverência e admiração. Não era uma demonstração assustadora do poder divino, mas um espetáculo bonito e inspirador que mostrou a riqueza e a complexidade da mitologia hitita. A procissão enfatizou o papel integral da religião na cultura hitita, mostrando como os deuses e deusas estavam profundamente entrelaçados com as vidas e crenças diárias do povo. Quando a procissão atingiu seu culminar, ficou claro que o desfile não era apenas um espetáculo visual. Foi uma demonstração profunda da natureza entrelaçada do sistema de crenças hititas, ilustrando como o mundo divino influenciou todos os aspectos da vida em Atusa. Kadesh começou a entender que os hititas não viram seus deuses e deusas como separados de suas vidas diárias, mas como forças integrais moldando seu mundo. Os deuses não eram figuras distantes e inacessíveis, eles estavam presentes em todos os aspectos de sua existência, desde os padrões climáticos até a colheita, desde as batalhas que lutaram até a vida que levaram. O sonho de Kadesh terminou, deixando-os com uma impressão indelével do panteão hitita. Não era uma coleção de figuras distantes e intimidadoras, mas uma família vibrante e interconectada de divindades, cada uma com papéis e responsabilidades únicas, que foram profundamente tecidas no tecido da sociedade hitita. A memória da procissão, o sentimento de reverência e admiração, ficou com Kadesh muito tempo depois que eles acordaram. Eles carregavam o conhecimento dessas divindades fascinantes e suas histórias, uma prova da rica e complexa vida espiritual dos hititas. Esse encontro aprofundou o entendimento de Kadesh sobre Atusa, revelando não apenas as estruturas físicas da cidade, mas também o rico fundamento espiritual sobre o qual foi construído, deixando Kadesh com um profundo respeito pelo povo hitita e seu legado duradouro. O sonho tornou-se um símbolo poderoso da profunda conexão dos hititas com seus deuses e deusas, um testemunho do poder da fé e a influência duradoura da religião em sua cultura. Emergindo da impressão remanescente da procissão divina, o sonho de Kadesh mudou novamente. A vingança vibrante dos deuses e deusas desbotadas, substituídas pela imponente silhueta de uma enorme estrutura de pedra. Era o Palácio Real de Atusa, um edifício de tirar o fôlego que parecia subir do coração da cidade, suas imponentes paredes um testemunho do poder e prestígio dos reis hititas. O palácio não era apenas uma habitação, era um símbolo da força do Império Hitita, um complexo de edifícios que se estendiam por uma vasta área, uma estrutura labiríntica de pátios, câmaras e escritórios administrativos. Paredes maciças, construídas a partir de pedras cuidadosamente talhadas, protegiam o santuário interno, sua formidável altura e espessura uma clara declaração de autoridade real e a força do reino. As paredes não eram meramente defensivas, eles eram uma declaração de poder, proclamando silenciosamente o domínio do rei hitita sobre seu reino. O sonho de Kadesh trouxe em foco os detalhes meticulosamente criados, o encaixe preciso das pedras, um testemunho da habilidade dos pedreiros hititas e as intrincadas esculturas que adornam algumas seções, representando cenas de caçadas reais, batalhas e cerimônias religiosas, vislumos da rica tapeçaria da vida de Hitites. Entrando em um portão enorme, Kadesh se encontrou dentro do pátio externo. A escala foi surpreendente. O vasto espaço foi cuidadosamente paisagístico, com jardins meticulosamente mantidos, repletos de flores vibrantes e ervas perfumadas. Estátuas de leões e esfingos, símbolos do poder e proteção reais, permaneceram de guarda, suas formas poderosas sugerindo o poder do império. Fontes, alimentadas por aquedutos canalizando água de fontes distantes, em cascata em bacias elegantes, seu murmúrio suave aumentando a atmosfera pacífica e majestosa. O design do pátio não era simplesmente uma demonstração de riqueza, refletia uma compreensão sofisticada do planejamento urbano e um compromisso com a estética que permeava a sociedade hitita. Era um lugar onde o rei podia receber visitantes, conduzir negócios oficiais ou simplesmente aproveitar a serenidade de seu terreno do palácio. A presença das estátuas acrescentou um ar de solenidade e força, reforçando a autoridade real. Mais adiante, o sonho revelou vislumbres dos apartamentos particulares do rei. Essas não eram demonstrações ostensivas de riqueza, mas espaços projetados para conforto e funcionalidade, refletindo uma abordagem equilibrada da vida real. As tapeçarias ricas adornavam as paredes, representando cenas da mitologia e história hititas, fornecendo prazer estético e lembretes do passado glorioso do império. Móveis intricadamente esculpidos, feitos de bosques preciosos e adornados com marfim e ouro,
falou de artesanato sofisticado e um sabor refinado. No entanto, em meio ao luxo, havia um senso de ordem e praticidade. Os quartos foram organizados logicamente, refletindo um entendimento claro do espaço e da funcionalidade. Isso não era apenas uma habitação, era um local de governança, onde o rei conduziu assuntos estatais e tomou decisões que afetaram todo o império. Kadesh testemunhou um vislumbre do próprio rei, não como uma figura distante, mas como um homem imerso nas responsabilidades de seu papel. Ele não foi retratado como um tirano absoluto, mas como líder interagindo com seus conselheiros e funcionários, se envolveu na complexa tarefa de governar um vasto império. Seu comportamento era de autoridade, mas também de consideração atenciosa, indicando um líder preocupado com o bem-estar de seu povo. O sonho mostrou ao rei não como uma figura puramente simbólica, mas como um governante que trabalha ativamente envolvido nos assuntos diários do Estado. Ele estava cercado por escribas registrando meticulosamente decretos e funcionários reais que apresentavam relatórios sobre o estado do reino. Isso destacou a eficiência e a organização do sistema administrativo hitita. A vida da família real, como retratada no sonho, apresentou uma visão equilibrada de poder e responsabilidade. A rainha, não apenas uma figura decorativa, parecia participar ativamente da vida judicial, influenciando as decisões do rei e desempenhando um papel na administração do palácio. As crianças reais, embora cercadas por luxo, não foram apresentadas como mimadas ou mimadas. Em vez disso, sua educação parecia enfatizar não apenas a etiqueta real, mas também uma ampla compreensão da governança e as responsabilidades da liderança. Isso descreveu uma abordagem mais humanista para a educação real, enfatizando seu papel futuro no Estado hitita, em vez de sua riqueza material. Este retrato equilibrado da família real, evitando um perspectiva romantizada ou excessivamente crítica, refletiu as complexidades da vida na corte hitita. Além dos apartamentos reais, o coração administrativo do palácio, uma vasta rede de câmaras e escritórios, onde os escribas registraram diligentemente decretos reais, os coletores de impostos registraram receitas e funcionários supervisionaram os assuntos do Estado. A organização meticulosa e a eficiência refletiam os sistemas administrativos avançados do Império Hitita. Kadesh observou os escribas, registrando meticulosamente decretos reais em comprimidos de barro, seu trabalho um elemento crucial da maquinaria burocrática hitita. O intrincado sistema de manutenção de registros destacou a sofisticação da administração hitita. A pura escala das atividades burocráticas nas paredes do palácio serviu como uma poderosa ilustração da capacidade administrativa do império e sua capacidade de gerenciar e controlar um vasto território. O sonho também ofereceu vislumbres da vida cotidiana dos funcionários do palácio, servos, cozinheiros, guardas e artesãos, todos desempenhando papéis vitais na manutenção do funcionamento da casa real. Sua presença, embora menos proeminente que a da família e funcionários reais, serviu como um lembrete vital de que o palácio não era apenas o domínio da elite, mas também foi sustentado pelo trabalho de muitos indivíduos de diferentes estratos sociais. Essa inclusão destacou a interconectividade de vários grupos sociais dentro do sistema hitita. O palácio não era apenas um símbolo de poder, mas o microcosmo da sociedade hitita, revelando a complexa interação entre diferentes classes sociais e papéis. O funcionamento harmonioso do palácio dependia dos esforços coordenados de todos os seus habitantes, demonstrando a complexa estrutura social da civilização hitita. Contrastando a opulência do palácio com a vida dos cidadãos comuns, o sonho revelou um aspecto significativo da sociedade hitita. Kadesh, em seu sonho, viu os mercados movimentados, as casas simples e os campos agrícolas em torno de Atusa. O contraste entre a grandeza do palácio e a humilde vida das pessoas comuns destacou a hierarquia social do reino hitita, mas também mostrou a interdependência de diferentes classes sociais. O palácio, com suas imensas necessidades, confiava no trabalho e na produção das pessoas comuns para manter sua opulência, criando uma relação complexa entre a elite e as massas. O sonho não se esquivou dos aspectos menos glamourosos da vida do palácio. Retratou a estrutura social rígida, a dinâmica do poder e o potencial de intriga dentro da corte real. No entanto, equilibrou esses aspectos mais sombrios com as funções essenciais do palácio, governando o reino, protegendo seus cidadãos e perpetuando as tradições e crenças hititas. Quando o sonho de Kadesh chegou ao fim, a vastidão do palácio real e a complexidade da vida da corte hitita deixaram uma impressão duradoura. O palácio era mais do que apenas pedras e argamassa. Era um símbolo do poder hitita, uma prova das proezas organizacionais do império e um microcosmo da sociedade que governava. O sonho destacou sutilmente as complexidades do poder e da estrutura social,
sem declarar explicitamente julgamentos morais, refletindo a natureza diferenciada da realidade histórica. Era uma visão equilibrada, capturando o esplendor e as complexidades da vida no coração real de Atusa. O sonho enfatizou a profunda conexão entre a família real, o sistema administrativo e a vida dos cidadãos comuns, mostrando a interdependência que moldou o Império Hitita. A visão concluiu, deixando Kadesh com o aumento da compreensão do mundo hitita, um mundo muito mais intrincado e fascinante do que eles jamais poderiam imaginar. O sonho de Atusa, embora fantástico, ofereceu uma janela para a notável realidade da vida da cidade hitita. Imagine uma cidade cantarolando com atividades, uma tapeçaria vibrante tecida da vida cotidiana de seus habitantes. Atusa, a capital, não era apenas uma coleção de casas, era um centro urbano cuidadosamente planejado, uma prova do entendimento avançado dos hititas sobre o planejamento e a engenharia da cidade. O layout da cidade, revelado em descobertas arqueológicas, mostra um sofisticado sistema de ruas, projetado para movimentos eficientes de pessoas e bens. Ao contrário de muitas outras cidades antigas, Atusa não foi construída ao acaso. Suas ruas foram organizadas em um padrão de grade, refletindo um entendimento claro de princípios de design urbano. Essa organização facilitou o comércio, permitiu um descarte eficiente de resíduos e contribuiu para a saúde e a limpeza geral da cidade. Você pode imaginar os mercados movimentados, transbordando de mercadorias de perto e de longe? Imagine os sons, as conversas dos comerciantes que atrapalham os preços, o balanço de ovelhas, o clang rítmico do martelo de um ferreiro. Esses mercados não eram apenas lugares para o comércio, eles eram centros sociais, onde as pessoas se conheceram, trocaram notícias e construíram relacionamentos. Os hititas eram artesãos magistrais, como evidenciado pelos intrincados artefatos desenterrados de Atusa e outros locais hititas. Suas habilidades se estendem por uma ampla gama de artesanato, do trabalho em metal à cerâmica e tecelagem. Seu trabalho de metal, particularmente o trabalho de bronze, era conhecido em todo o mundo antigo. Eles produziram armas, ferramentas e joias intrincadamente decoradas, mostrando sua experiência em técnicas de fundição, forjamento e incrustação. Os arqueólogos descobriram exemplos impressionantes de bronzework hitita, demonstrando o alto nível de arte e habilidade técnica alcançada pelos artesãos hititas. Imagine os detalhes meticulosos em uma adaga de bronze, sua maçaneta incrustada com pedras preciosas ou os padrões intrincados em uma tigela de bronze, cada linha cuidadosamente criada. Estes não eram apenas objetos funcionais, eles eram obras de arte. Sua cerâmica conta outra história, revelando as sensibilidades artísticas dos hititas e sua conexão com a terra. Eles produziram uma variedade de cerâmica, de navios utilitários simples a peças altamente decoradas. A cerâmica geralmente apresentava padrões geométricos, figuras de animais estilizadas ou cenas da vida cotidiana. Esses designs não eram apenas decorativos, eles refletiram a visão de mundo dos hititas, suas crenças e sua conexão com o ambiente deles. Imagine a habilidade envolvida na criação de um vaso delicado e intricadamente decorado, sua superfície adornada com cores vibrantes e padrões intrincados. Este não era apenas um container, era uma obra de arte, refletindo o talento artístico do povo hitita. A tecelagem da hitita era igualmente impressionante, mostrando seu domínio da produção têxtil. Eles criaram têxteis de lã, linho e outros materiais, usando uma variedade de técnicas para produzir tecidos simples e elaborados. Esses têxteis não eram usados apenas para roupas, mas também para móveis para casa e cerimônias religiosas. Imagine as cores ricas e padrões intrincados de uma tapeçaria hitita, seus fios tecidos juntos para criar uma obra-prima impressionante. Estes não eram apenas pedaços de pano, eles eram obras de arte. Além do artesanato, a religião hitita deixou uma marca profunda em sua civilização. Seu panteão de deuses e deusas era rico e diversificado, com cada divindade mantendo uma posição única em seu sistema de crenças. O deus da tempestade Teshub, geralmente retratado com um raio em sua mão, era o deus mais importante no panteão hitita. Ele estava associado ao poder, força e às forças da natureza. Você pode imaginá-lo, uma figura majestosa que se eleva sobre as montanhas, sua voz estrondosa sacudindo a própria terra? Ele não era apenas um deus, ele era um símbolo poderoso da identidade hitita. Os hititas também reverenciaram vários outros deuses e deusas, cada um com seus próprios domínios e responsabilidades. A deusa do sol, Inara, representava calor, luz e fertilidade. A deusa Epá, a deusa da guerra, simbolizava força e coragem.
Esses não eram conceitos abstratos, eles foram personificados em figuras poderosas que guiaram e protegeram o povo hitita. Suas crenças não estavam confinadas aos templos, eles permeavam todos os aspectos da vida cotidiana. Os rituais religiosos eram parte integrante da sociedade hitita, desde as grandes cerimônias do Palácio Real até os rituais menores realizados em casas particulares. Os templos hititas, estruturas majestosas construídas para honrar seus deuses e deusas, não eram apenas locais de culto, eles eram centros de vida religiosa e social. Eles eram grandes estruturas, geralmente construídas em plataformas elevadas, mostrando a importância da religião na sociedade hitita. Esses não eram edifícios simples, eles estavam impondo estruturas, refletindo o poder e a reverência que os hititas mantiveram por seus deuses. Imagine a visão desses magníficos templos, suas fachadas imponentes adornadas com esculturas elaboradas, seus interiores cheios de artefatos e estátuas religiosas. Estes não eram apenas edifícios, eles eram testamentos da fé dos hititas. As crenças religiosas do Rai. Hititas não eram apenas abstratos, eles foram profundamente tecidos no tecido de suas vidas diárias. Festivais religiosos, comemorados ao longo do ano, reuniram a comunidade, promovendo um sentimento de identidade e propósito compartilhados. Estes não foram apenas férias, eles foram oportunidades para celebrar seus deuses, sua herança e sua comunidade. Imagine as cenas vibrantes desses festivais, as procissões coloridas, os sons alegres da música e da dança. Esses festivais não foram apenas celebrações, eles eram lembretes da fé profunda dos hititas e seu forte senso de comunidade. O sistema de escrita dos hititas, cuneiforme, desempenhou um papel crucial na gravação e preservação de sua história, religião e leis. A cuneifor, um sistema de marcas em forma de cunha pressionada em comprimidos de barro, permitiu que os hititas documentassem sua história, leis e crenças religiosas. Imagine os escribas, pressionando diligentemente as marcas em forma de cunha no barro molhado, registrando as histórias, leis e textos religiosos que moldariam o futuro de sua civilização. Esses comprimidos não eram apenas pedaços de barro, eles eram cápsulas do tempo, preservando um rico legado para gerações futuras. Seus códigos legais, preservados em comprimidos de argila, revelam uma compreensão sofisticada da justiça e da ordem social. Os códigos legais hititas, uma prova de seu sistema jurídico avançado, exibiram um entendimento complexo de justiça, direitos de propriedade e responsabilidades sociais. Imagine o cuidado meticuloso com o qual essas leis foram escritas, refletindo o compromisso dos hititas com uma sociedade justa e ordenada. Estes não eram apenas regras, eles eram um reflexo de seus valores e seu compromisso de criar uma sociedade baseada em justiça e justiça. O legado dos hititas, rico e complexo, se estende muito além da grandeza de seus palácios e da complexidade de sua habilidade. É uma prova de seu espírito inovador, sua notável resiliência e suas contribuições duradouras para o mundo antigo. Seus avanços no planejamento da cidade, seu artesanato magistral e seus sofisticados sistemas religiosos e legais refletem uma civilização que não era apenas poderosa, mas também notavelmente sofisticada e avançada. Sua história, tecida dos fios de seus sonhos, triunfos e vidas diárias, ressoa até hoje, lembrando-nos do poder duradouro da ingenuidade humana e da riqueza cativante das civilizações antigas. E lembre-se, esses não eram apenas fatos, eles eram os blocos de construção de uma civilização notável, uma civilização que continua a fascinar e nos inspirar até milhares de anos depois. A história deles, como as camadas de um muro da cidade cuidadosamente construído, revela uma sociedade complexa e notavelmente avançada. Capítulo 3. O fim do sonho e despertar. Então, como se fosse impulsionada por uma força invisível, o sonho mudou. As cenas vibrantes de Hattusa desapareceram, substituídas por um panorama de escala e magnificência incomparáveis. Nome se viu empoleirado acima de uma vasta planície ensolarada, testemunhando um espetáculo de proporções de tirar o fôlego. Abaixo, um exército colossal, arrasado em uma armadura de bronze brilhante, esticada até onde os olhos podiam ver. Milhares e milhares de soldados, disciplinados e organizados, estavam prontos para a batalha, seus escudos refletindo a luz do sol ofuscante como um mar cintilante de metal. Este não era exército comum, este era o poder do Império Hitita em seu zênite. O ar bateu com antecipação, uma energia palpável que vibrou através do nome, é o mesmo ser. A vasta extensão do exército era uma prova das proezas militares do Hitita, sua habilidade em organização e logística sem paralelo no mundo antigo. Seus carros, puxados por cavalos poderosos, foram dispostos em perfeita formação,
prontos para desencadear uma tempestade de lanças e flechas. Os próprios soldados, cada um testemunho de força e disciplina, estavam imóveis, seus rostos estabelecidos em expressões de determinação inabalável. Nome: quase podia ouvir o espancamento rítmico de milhares de corações, um único pulso unificado de poder e propósito. Isso não era apenas uma demonstração de força militar, era uma sinfonia de movimento coordenado e dedicação inabalável, uma representação visual do imenso poder do Império. O sonho não era apenas uma imagem estática, foi um espetáculo dinâmico. À distância, uma cidade colossal emergiu da cintilante neblina, uma cidade muito maior e mais magnífica que Atusa, irradiando uma aura de poder e prosperidade. Foi uma visão de o próspero Empire, um testemunho da engenhosidade arquitetônica dos hititas, mostrando as técnicas avançadas de planejamento da cidade que estavam muito à frente de seu tempo. Esta não era uma mera agregação de habitações, era uma maravilha do design urbano, com avenidas amplas se cruzando em grades precisas, permitindo movimentos eficientes de pessoas e mercadorias. As estruturas imponentes da cidade, suas torres altas e templos ornamentados, estavam como monumentos orgulhosos das realizações do Império. Era um símbolo de engenhosidade hitita e habilidade organizacional, uma visualização de seu progresso social e civilização avançada. De repente, o vasto exército avançou, uma onda de bronze e aço atravessando a planície. Os sons da guerra, o choque de espadas, o trovão dos carros e os gritos de guerreiros, encheram o ar, uma cacofonia de poder e poder. No entanto, não era um corpo a corpo caótico. A batalha foi conduzida com uma precisão e estratégia que falava volumes sobre as táticas militares avançadas dos hititas. Seus movimentos disciplinados, seus ataques coordenados e seu uso estratégico de armas demonstraram suas proezas militares. Foi uma prova de seu treinamento e liderança, provando sua capacidade de superar seus inimigos por meio de habilidade e planejamento estratégico, em vez de força bruta. Isso não foi simplesmente uma vitória, foi uma demonstração de superioridade militar. Mas o sonho não demorou no campo de batalha. Quando a poeira se acalmou após a vitória triunfante, o foco mudou. O campo de batalha deu lugar a uma cena de celebração incomparável. A cidade poderosa, agora banhada ao brilho quente do pôr do sol, estava cheia de sons de júbilo. As pessoas se espalharam pelas ruas, seus rostos acendem de alegria, comemorando uma ocasião importante, talvez um grande festival religioso ou uma celebração da vitória. O ar estava espesso com perfume de carnes assadas e especiarias doces, a batida rítmica da bateria ecoando pelas ruas e as alegrias melodias de flautas e linhas tecendo as multidão de celebrantes. As cores vibrantes das roupas, os sons de risadas alegres e a atmosfera geral de celebração capturaram a essência da cultura hitita. As ruas pulsavam com um caleidoscópio de atividade. Processões elaboradas passaram pela cidade, dançarinos se moveram com graça e energia, e os músicos encheram o ar de melodias alegres. O aspecto religioso era proeminente. Sacerdotes e sacerdotisas, adornados em vestes ornamentadas, led procissões, carregando objetos sagrados e cantando hinos antigos. As pessoas participaram com fervor e devoção, suas expressões refletindo sua fé profunda. Isso foi mais do que apenas uma festa. Era uma exibição poderosa de identidade comunitária, devoção religiosa e cultura compartilhada. Essa grande celebração demonstrou o significado da religião na vida cotidiana dos hititas e seu relacionamento próximo com o panteão dos deuses. O grande festival, uma tapeçaria visual da vida e cultura hitita, exibiu o império em seu ápice. As carruagens elaboradamente decoradas, adornadas com ouro e pedras preciosas, foram atraídas pelas ruas da cidade, acompanhadas por músicos e dançarinos vestidos com roupas vibrantes. Estes não eram apenas veículos, eles eram símbolos de poder, prestígio e a riqueza do Império Hitita. Eles mostraram as habilidades de seus artesãos e a opulência de sua civilização. A arte deles não se limitou à decoração. Ele se estendeu aos desenhos complexos tecidos em seus têxteis, às esculturas detalhadas em sua cerâmica e o artesanato magistral de seu bronzework. Suas habilidades foram exibidas ao longo da celebração, destacando seus avanços em artesanato e expressão artística. Notaram detalhes que revelaram a profundidade e a amplitude da civilização hitita, os padrões intrincados tecidos nos ricos tecidos das roupas, a cerâmica lindamente criada, os objetos de bronze reluzentes, refletindo um domínio da metalworking. As habilidades dos artesãos não eram apenas para mostrar. Suas criações serviram a propósitos práticos, variando de ferramentas do cotidiano a objetos religiosos finamente criados.
Todos os detalhes, desde as pedras meticulosamente esculpidas na arquitetura da cidade até os desenhos elaborados gravados na cerâmica, exibiram um senso refinado de estética e apreciação dos hititas pela beleza do artesanato. Esta cena vibrante era uma prova das habilidades sofisticadas dos artesãos hititas, que eram mestres de seu ofício, produzindo lindamente design. Objetos e funcionais. Os templos, estruturas majestosas que dominavam o horizonte, pulsavam com atividade. A arquitetura desses templos foi impressionante. Estruturas maciças de pedra, adornadas com esculturas e relevos intrincados, representando cenas da mitologia hitita e da vida cotidiana. Estes não eram apenas locais de culto, eles foram magníficos realizações arquitetônicas e uma prova de suas sofisticadas habilidades de engenharia. Os templos mostraram não apenas as crenças religiosas dos hititas, mas também seu conhecimento avançado de arquitetura e construção. As intrincadas esculturas e relevos não apenas serviram a um propósito estético, mas também mantinham significado simbólico, representando cenas de sua mitologia e refletindo suas crenças religiosas. Quando a celebração atingiu seu pico, um senso de unidade e a identidade compartilhada permeavam a atmosfera. As pessoas, unidas por sua cultura e fé compartilhadas, celebraram suas realizações e seu lugar nessa grande civilização. As cenas de celebração alegre, as vibrantes expressões culturais e a exibição de suas forças militares todas simbolizaram o florescimento do Império Hitita, transmitindo um senso de orgulho nacional e identidade coletiva. O festival não foi apenas um evento aleatório, era um espetáculo cuidadosamente planejado, destinado a mostrar a grandeza e a unidade do Império Hitita. Então, tão gradualmente quanto começou, o sonho começou a desaparecer. As cores vibrantes suavizaram, os sons da celebração silenciados e a majestosa cidade recuou à distância. Os sons do poderoso exército desapareceram, a grandeza da cidade diminuiu e a energia vibrante do festival diminuiu, significando o final lento do sonho. A transição foi suave e pacífica, não abrupta ou chocante, como um pôr do sol suave, em vez de um apagão repentino. Mas não era um desbotamento triste. Em vez disso, Nome acordou com um profundo sentimento de reverência e admiração, os ecos da magnífica visão que permanecem em sua mente. O sonho não apenas mostrou a magnificência do Império Hitita, mas também deixou uma impressão duradoura de sua civilização avançada, sua cultura sofisticada e o legado duradouro que eles deixaram para trás. A memória da visão serviu como um lembrete poderoso das maravilhas do mundo antigo e inspirou uma profunda apreciação pela rica história e realizações culturais do povo hitita. O sonho não foi apenas um sonho, foi uma experiência poderosa e emocionante. O impacto do sonho ressoou profundamente, promovendo um sentimento de admiração e apreço pelo passado, moldando seu futuro entendimento e fascínio pelo mundo dos hititas. A vingança vibrante do sonho hitita começou a se desvendar, não com um estalo repentino, mas com a flexibilização suave de um dia de verão no crepúsculo. A cidade colossal, que uma vez brilhando com o calor de 1000 incêndios comemorativos, lentamente diminuiu, suas bordas afiadas e fixando como se fossem vistas através de uma névoa. Os sons estrondosos do triunfo do exército recuaram, substituídos por um sussurro silencioso, um eco desbotado de um passado glorioso. As alegrias melodias do festival suavizaram, tornando-se um zumbido fraco, depois o silêncio. O caleidoscópio de cores, uma vez tão vibrante e intenso, silenciado em tons pastel, os tons gradualmente derretendo um ao outro até que a imagem se dissolvesse em um brilho etéreo nebuloso. A transição foi notavelmente pacífica. Não houve choque, nem um despertar abrupto. Em vez disso, um desbotamento lento e sereno, como a recuperação gradual de uma maré deixando para trás apenas o sussurro de ondas na praia. A intensidade do espetáculo do sonho diminuiu sutilmente, permitindo uma transição suave de volta à quietude silenciosa da realidade. Era como se o sonho em si estivesse cuidadosamente orientando, Nome, de volta à consciência, garantindo um retorno suave e calmante ao mundo da vigília. A magnificência do sonho permaneceu, mas sua intensidade suavizou, criando uma sensação de contentamento silencioso em vez de uma retirada acentuada. A sensação do colchão macio contra o Nome da bochecha ficou mais pronunciado. O peso das capas, anteriormente despercebido em meio ao espetáculo do sonho, agora parecia reconfortante e seguro. A textura familiar do travesseiro, geralmente um detalhe mundano, agora forneceu uma presença de aterramento, ancorando Nome de volta à realidade de seu quarto. Esses detalhes sensoriais previamente negligenciados agora destinam-se, sua familiaridade servindo como uma garantia suave. A transição do mundo fantástico dos hititas para a ordinária de seu quarto foi atenciados pelo foco nessas sensações táteis.
Uma luz fraca começou a filtrar através das cortinas, um prelúdio suave para o sol nascente. O brilho pálido, inicialmente sutil, gradualmente se intensificou, lançando sombras macias pela sala. A luz suave levou consigo a promessa de um novo dia, um novo começo, uma transição pacífica do reino dos sonhos para o mundo da realidade desperta. A transição foi cuidadosamente criada para ser gradual e tranquilizadora, não repentina e chocante, minimizando qualquer desorientação em potencial. Foi uma transição calmante que guiou gentilmente a criança de um mundo de fantasia para a familiaridade confortável de sua própria cancolímica. Sons do mundo exterior, anteriormente silenciados, agora filtrados. O chilrear distante de pássaros, geralmente esquecido, agora parecia uma melodia doce, uma sinfonia suave de sons matinais. O leve farfalhar das folhas na brisa, geralmente ignorado, agora possuía um charme único, trazendo uma sensação de tranquilidade e paz. Esses sons cotidianos, normalmente despercebidos, agora se tornaram uma canção de ninar, diminuindo suavemente, nome, totalmente em vigília. Os ruídos sutis do mundo do despertar proporcionaram uma ponte suave da quietude tranquila do sono à atividade de um novo dia. O ar, ainda carregando uma sugestão da frieza da noite, acariciou suavemente a pele de nome. O aroma de café recém-fabricado, à deriva da cozinha, infundiu a sala com um perfume familiar e acolhedor. Esse cheiro diário, uma vez despercebido, agora mantinha uma familiaridade reconfortante, um lembrete de casa e segurança. Não era apenas um cheiro, foi uma mensagem de conforto, uma promessa de calor e nutrição, um convite suave para entrar no novo dia. Este detalhe sensorial sutil ancorado, nome, na realidade, as pálpebras de nome se abriram lentamente, revelando um mundo banhado à luz suave da manhã. A transição do mundo sombrio do sono para o brilho do novo dia foi gradual, permitindo que os olhos se ajustassem sem nenhum desconforto. O momento inicial da vigília não foi um choque, em vez disso, um surgimento suave no mundo. A suavidade da luz sinalizou um novo dia, um novo começo e uma sensação de serenidade pacífica. Esse detalhe sutil forneceu uma transição natural, garantindo um despertar calmo e pacífico. Lentamente, nome esticou, seus membros se sentindo agradavelmente soltos e revigorados. A sensação do movimento físico após a quietude do sono foi inicialmente lento e deliberado, um suave despertar do corpo. O retorno gradual da sensação física, em vez de um choque repentino, ajudou, nome, a fazer a transição suavemente do sonho para a realidade. Não houve desorientação ou confusão, apenas um retorno calmo e gentil ao mundo físico. Os movimentos sutis aliviaram a mente e o corpo em vigília, impedindo qualquer choque ou desorientação repentina que possa ocorrer com o despertar abrupto. A sensação dos lençóis contra a pele deles, anteriormente uma sensação de fundo, tornou-se mais pronunciada, a frieza do algodão um agradável contraste com o calor do corpo. O conforto familiar de sua cama era tranquilizador, um refúgio seguro e seguro. Essa sensação de aterramento ancorada, nome, na realidade, solidificando seu retorno ao mundo físico. Foi um lembrete gentil da segurança de sua própria cama, facilitando a transição do mundo extraordinário do sonho e Tita. Este detalhe sensorial simples enfatizou a transição suave. Nome sentou-se lentamente, levando um momento para saborear a quietude silenciosa da sala antes do início das atividades do dia. A quietude contrastava fortemente com a movimentada energia do sonho e Tita, mas não foi menos reconfortante. A quietude serviu como um espaço de transição, um momento de reflexão calma antes de enfrentar o mundo. Essa pausa calma entre a atividade do sonho e o início de um novo dia foi importante para a transição suave, oferecendo uma pausa e oportunidade de reflexão. Esse momento tranquilo aumentou a atmosfera pacífica geral do despertar. O perfume do café da manhã, agora mais proeminente, encheu o ar, um aroma delicioso sugerindo o calor e o sustento de um novo dia. O cheiro desencadeou uma sensação de antecipação e conforto, uma promessa de nutrição e energia. Essa familiaridade reconfortante da comida caseira aliviava a transição, fundamentando a criança na segurança e felicidade de sua vida comum, tranquilizando-as de que a fantasia acabou e eles são seguros e somos em sua própria realidade. Esse detalhe reforçou habilmente a sensação de paz e segurança. Nome balançou as pernas sobre o lado da cama, os pés tocando o piso fresco e carpetes. A sensação tátil do tapete contra seus pés proporcionou mais aterramento, um senso tranquilizador de conexão com o mundo físico. A familiaridade reconfortante do quarto, reforçada pelos detalhes sensoriais, ajudou a ancorar, nome, totalmente na realidade.
Esse detalhe familiar forneceu garantias adicionais, fortalecendo a conexão entre a fantasia do sonho e a realidade tranquilizadora do lar. Com um suspiro gentil, Nome estava pronto para abraçar o novo dia. Os ecos do sonho hitita ainda ressoam fracamente, uma fonte de maravilha e fascínio. A impressão remanescente do sonho serviu como um testemunho do poder da imaginação, um lembrete das incríveis maravilhas do mundo antigo e uma inspiração para uma exploração adicional. A memória da gloriosa civilização hitita permaneceria, uma peça preciosa de sua paisagem dos sonhos, curiosidade inspiradora e um amor pela história. O despertar, portanto, não foi um final, mas um começo, um trampolim para uma nova aventura alimentada pelas maravilhas do passado. O impacto duradouro do sonho garantiu que o despertar não fosse apenas um retorno à realidade, mas um trampolim para futuras explorações. O sol, um pintor tímido, começou a encher a sala com golpes de luz dourada, perseguindo os remanescentes da noite. Nome, fique quieto, os ecos do sonho hitita permanecendo como perfume de paine após uma caminhada na floresta. A memória da imponente cidade de Atusa, com seus movimentados mercados e templos magníficos, era incrivelmente vívida. Parecia tão real, tão tangível, que por um momento, o Nome quase acreditava que eles ainda podiam ouvir o braço do martelo do ferreiro, o rítmico batendo um batimento cardíaco da própria cidade. A imagem da poderosa tempestade Texub, seu rosto gravado com poder e majestade, permaneceu gravado na mente de Nome. O rugido estrondoso de Deus, sentiu-se mais do que ouvido no sonho, vibrou através do corpo do Nome, até agora, um tremor sutil de admiração e admiração. A poderosa representação de Texub no sonho não foi assustadora, foi inspirador, uma prova da força e resiliência das crenças hititas. Nome, refletido sobre os complexos detalhes da representação de Texub, as linhas nítidas de suas características, o feroz brilham em seus olhos, as poderosas nuvens de tempestade girando ao seu redor. O sonho havia trazido ao deus antigo a vida de uma maneira que nenhum livro jamais pôde. As grandes procissões, as cores vibrantes das vestes cerimoniais e o canto rítmico dos sacerdotes, esses detalhes sensoriais permaneceram nítidos e claros. Nome poderia praticamente sentir o peso dos ornamentos de ouro e prata usados pelos participantes do sonho. As texturas ricas dos tecidos, o peso das joias de ouro, os padrões intrincados nas vestes cerimoniais, todos eram vividamente lembrados e pareciam tão intensamente reais. Esses detalhes não eram apenas visuais, eles eram táteis, olfativos e auditivos, uma imersão sensorial completa que fez o mundo do sonho se sentir palpavelmente real. As ferozes batalhas, inicialmente aterrorizantes no sonho, agora mantinham uma qualidade fascinante. O choque de bronze contra o bronze, o rugido dos guerreiros, a poeira e o caos do combate. Essas eram cenas de intensa energia e ação, mas agora vistas da segurança de sua cama, eles mantinham um ar de maravilha histórica, e não com medo. O sonho descreveu vividamente as proezas militares hititas, as formações estratégicas e a força de seu exército, transformando uma lição de história em uma narrativa visual emocionante. Nome refletiu sobre as estratégias usadas em batalha, a organização do exército hitita e as armas engenhosas que eles usaram. O sonho apresentou a história não como uma recitação seca de fatos, mas como um espetáculo cativante, uma série de cenas de ação interessantes. A vida cotidiana dos hititas, observada nos momentos mais silenciosos do sonho, sentiu-se notavelmente relacionável. As crianças brincando nas ruas, as mulheres tecendo tapeçarias complexas, os homens cuidando de seus campos. Esses vislumbres de suas vidas comuns incutiram um senso de conexão e humanidade. O sonho não era apenas sobre grandes eventos, mostrou a beleza na vida cotidiana dos hititas. Os detalhes íntimos, como os jogos infantis, o riso feminino, as conversas silenciosas dos homens, pintaram uma imagem rica e vibrante de suas vidas diárias, demonstrando que civilizações antigas eram compostas por pessoas reais, assim como nós. Esse aspecto relacionável tornou o sonho mais do que apenas um espetáculo histórico, promoveu a empatia e um senso de conexão humana ao longo do tempo. Até os menores detalhes do sonho, o perfume de especiarias do mercado, o sabor dos bolos de mel oferecidos durante o festival, o calor do sol na pele, permaneceu incrivelmente nítido. Esses detalhes sensoriais transformaram o sonho de uma mera experiência visual em uma imersão sensorial completa que fez o mundo do sonho se sentir palpavelmente real. O sonho não apenas capturou os elementos visuais da civilização hitita, mas também envolveu todos os outros sentidos, tornando a experiência imersiva e inesquecível. Esses detalhes melhoraram a realidade do sonho, dando vida ao mundo antigo de uma maneira cativante e relacionável. Nome percebeu que o sonho era mais do que apenas uma série de imagens,
foi uma história, uma jornada no tempo. Foi uma narrativa que se desenrolou organicamente, completa com sua própria ascensão e queda, seus próprios momentos de triunfo e quietude. Era uma narrativa completa e cativante, uma história dentro de uma história. A qualidade da história do sonho tornou ainda mais memorável e imersiva. Não era apenas uma coleção de imagens desconectadas, era uma narrativa cuidadosamente construída, com um começo, um meio e um fim. Mas o sonho não era apenas sobre os hititas, era também sobre nome. Era sobre sua imaginação, sua capacidade de admirar, sua capacidade de se transportar para outro tempo e lugar. O sonho era uma prova do poder da mente humana, a curiosidade inata que nos leva a explorar e descobrir. Foi uma jornada pessoal tanto quanto histórica. O sonho serviu como um espelho, refletindo a criatividade, a curiosidade e a capacidade de admiração da criança. Não era apenas uma narrativa histórica, foi uma jornada pessoal de exploração e descoberta. O sonho também destacou o contraste entre o mundo antigo e o seu. A movimentada e vibrante cidade de Atusa, com sua impressionante arquitetura e poderoso militar, contrastava fortemente com a quietude silenciosa de seu quarto. Esse contraste serviu para destacar a passagem do tempo e as vastas diferenças entre nosso mundo moderno e o dos hititas. A comparação entre a movimentada cidade hitita e a atmosfera tranquila e serena do quarto enfatizou a magnitude do tempo e as diferenças significativas entre nosso próprio mundo e as de civilizações antigas. Nome percebeu que o sonho, apesar de seus elementos fantásticos, havia servido como uma lição poderosa da história. O sonho não foi apenas uma jornada caprichosa, ele forneceu uma janela para uma civilização passada, ensinando sobre sua cultura, suas crenças e suas realizações. O sonho funcionava como uma lição de história única e envolvente. A narrativa tinha uma história e fantasia de tecido perfeitamente, educando a criança de uma maneira inesquecível. Essa abordagem criativa tornou o aprendizado sobre a história divertida e envolvente. As imagens do sonho desapareceram um pouco, mas as emoções permaneceram. A sensação de admiração, a emoção da descoberta, a curiosidade sobre o passado, esses sentimentos permaneceram, transformando o despertar de um simples retorno à realidade em um trampolim para futuras explorações. O impacto do sonho permaneceu, garantindo que o despertar não fosse apenas um retorno à normalidade, mas um começo emocionante para uma nova fase de curiosidade e aprendizado. A criança acordou não apenas de um sono, mas de uma aventura que deixou uma impressão duradoura. O senso de admiração remanescente provocou o desejo de aprender mais. Nome sabia que o sonho hitita não era apenas uma fantasia fugaz, foi um catalisador para aprender e explorar contínuos. O sonho despertou sua curiosidade e os deixou ansiosos para aprender mais sobre essa fascinante civilização antiga. O sonho era um trampolim em direção a uma compreensão mais profunda da história antiga e uma oportunidade para uma exploração adicional. A memória do sonho agiu como um catalisador, acendendo uma sede de conhecimento e um desejo de descobrir mais sobre os hititas. Nome saiu da cama, o sol da manhã agora iluminou completamente o quarto. O dia se estendeu diante deles, cheio de possibilidades. As emoções remanescentes do sonho coloriram o dia, acrescentando uma sensação de excitação e uma sede de conhecimento. A memória do sonho hitita, uma mistura única de fantasia e história, permaneceu um lembrete vívido e poderoso se a rica tapeçaria do passado, inspirando curiosidade e um amor ao longo da vida pelo aprendizado. O impacto do sonho se estendeu além do despertar imediato, colorindo o dia inteiro com maravilha e curiosidade. O dia em si se tornou uma extensão do sonho, uma oportunidade de explorar e descobrir. Foi o começo de uma nova aventura, motivada pela maravilha e curiosidade provocada pelo sonho. O impacto do sonho foi um presente ao longo da vida, uma centelha de curiosidade histórica e a alegria da descoberta. O sol subiu mais alto, pintando o céu em tons vibrantes de laranja e rosa, um forte contraste com os tons suaves do sonho de Nome. A memória remanescente de Atusa, no entanto, permaneceu vívida. Embora o sonho tenha mostrado a grandeza do império, ele não havia abordado o eventual declínio. Nome se perguntou, enquanto tomavam café da manhã, o que aconteceu com os poderosos hititas. Como uma civilização tão poderosa pode desaparecer? A resposta, é claro, não foi simples. O Império Hitita, como todos os impérios, não era invencível. Seu poder, construído em guerreiros qualificados, inovadores trabalhadores de bronze e um sistema político complexo, acabou começando a enfraquecer. Conflitos internos, rebeliões de seus vastos territórios e as pressões dos reinos vizinhos gradualmente se afastaram com sua força.
Pense nisso como um castelo magnífico, uma vez poderoso e aparentemente inexpugnável, desmoronando lentamente por causa de rachaduras na pedra e morteiro em decomposição. Um dos desafios significativos que os hititas enfrentaram foi manter o controle sobre seu amplo império. Suas terras se estendiam pela Turquia moderna, na Síria e em partes do Líbano. O governo de uma região tão diversa com suas variadas culturas e idiomas exigia tremendas habilidades e recursos. Imagine tentar gerenciar uma vasta coleção de reinos de Lego, cada um com suas próprias regras e desejos exclusivos, uma tarefa verdadeiramente assustadora. Manter todas essas áreas diferentes leais e o conteúdo foi uma luta sem fim. Rebeliões eclodiam de tempos em províncias distantes, exigindo que os hititas desviem sua atenção e recursos para longe de outros assuntos importantes. Outro fator que contribuiu para o declínio hitita foi a ascensão de novos poderes. Os Sea Peoples, um grupo misterioso de invasores marítimos, lançou ataques devastadores ao longo da costa do Mediterrâneo. Sua chegada marcou um período de agitação generalizada em toda a região. Estes não eram piratas comuns, eles eram guerreiros marítimos bem organizados que varreram as margens de muitos impérios, incluindo os hititas. Seus ataques foram ferozes e inesperados, como uma tempestade repentina que vem sem aviso e devasga a terra. Esses ataques não eram apenas atos aleatórios de pirataria, eles representam um período de migrações significativas e mudanças sociais no Mediterrâneo Oriental. Os ataques dos povos do mar, juntamente com conflitos internos e outras pressões externas, causaram um golpe significativo ao Império Hitita. É como uma árvore forte, enfraquecida por doenças e pragas, sucumbindo a um vento forte. As razões exatas para as migrações dos povos do mar ainda são debatidas pelos historiadores. Alguns acreditam que foram motivados pelas mudanças climáticas, outros por revoltas políticas e outros ainda por uma combinação de fatores. Sua aparência repentina e poder destrutivo desestabilizaram a ordem existente, causando caos e deslocamento generalizados em toda a região. Sua chegada marcou uma era turbulenta no mundo antigo, alterando significativamente o cenário político. É um pouco como a reviravolta da trama em uma emocionante história de aventura, uma repentina invasão que lança todos os planos para a desordem. É importante observar que o declínio do Império Hitita não foi um colapso repentino. Foi um processo gradual, abrangendo décadas, talvez até séculos. Foi uma lenta erosão de poder e influência, um enfraquecimento gradual de seu controle sobre seus vastos territórios, culminando na desintegração final de seu reino. Imagine um grande castelo de areia meticulosamente construído na praia, gradualmente sendo usado pelas ondas implacáveis. Essa erosão lenta é uma representação mais precisa do declínio dos hititas do que um evento cataclísmico repentino. Mas mesmo que o Império Hitita acabasse tendo, seu legado suporta. Suas contribuições para o mundo antigo foram imensas e de longo alcance. Seu sofisticado sistema jurídico, por exemplo, demonstrou uma notável compreensão da justiça e da governança. Eles tinham um código de lei sofisticado, semelhante aos que temos hoje. Não era apenas uma coleção aleatória de decretos, era um complexo sistema de justiça que visava a justiça e a ordem dentro da sociedade. Imagine tentar entender as regras de um jogo de tabuleiro complexo. As leis hititas eram igualmente complexas e exigiam um estudo cuidadoso para entender completamente. Seus avanços em metalworking também foram inovadores. Eles dominaram a arte da fabricação de bronze, produzindo armas, ferramentas e objetos decorativos de alta qualidade. Suas técnicas de trabalho de bronze foram tão avançadas que muitas outras culturas procuraram aprender com elas, adotando seus métodos e estilos. É como se os hititas fossem os melhores ferreiros do mundo antigo, suas habilidades incomparáveis e muito procuradas. Além disso, os hititas eram arquitetos e construtores hábeis. Os restos mortais de Atusa, sua capital, ainda são uma prova de suas proezas de engenharia. Sua cidade apresentava fortificações impressionantes, grandes templos e áreas residenciais bem planejadas. Estas não eram apenas casas simples de tijolos de lama, essas foram estruturas impressionantes projetadas com técnicas avançadas para essa época. É semelhante às estruturas nas cidades atuais, espaços bem planejados, projetados para as necessidades de seus residentes. Os hititas também deixaram para trás uma rica herança literária. Seus comprimidos cuneiformes, inscritos com sua linguagem e histórias, fornecem informações inestimáveis sobre sua cultura, crenças e vidas diárias. Esses comprimidos não eram apenas notas rabiscadas aleatoriamente.
Eles continham poesia, textos religiosos, registros históricos e até correspondência diplomática, mostrando a profundidade e a amplitude de sua linguagem e literatura escritas. É como descobrir uma biblioteca antiga cheia de histórias de uma civilização há muito tempo. A história dos hititas não é apenas uma história de proezas militares e manobras políticas. É uma história de inovação, resiliência e desempenho cultural. Suas contribuições para a lei, o trabalho de metal, arquitetura e literatura moldaram o mundo antigo de maneiras profundas. Sua influência se estendeu por toda parte, impactando muitas outras culturas e deixando uma marca indelével na história. É uma história que merece ser contada e recontada, lembrando-nos da riqueza e complexidade do passado. Nome: Café da Manhã Terminado, uma nova apreciação pela história que os enche. O sonho, embora fantástico, serviu como uma porta de entrada para uma compreensão mais profunda de uma civilização notável. Os hititas, embora desaparecidos, estavam longe de ser esquecidos. Seu legado vivia nos ecos de suas realizações, uma prova de sua ingenuidade e resiliência. A história dele se tornou um farol, inspirando um amor pelo aprendizado, uma prova do poder duradouro da própria história. O dia seguinte realizou novas aventuras, alimentadas pela curiosidade e pelo desejo de aprender mais. Nome: sabia que este não era apenas o fim de um sonho, foi o começo de uma nova jornada, uma jornada pelos reinos da história, descobrindo mais histórias e os contos fascinantes que eles mantinham. A memória do sonho hitita não era apenas uma história de dormir, mas um trampolim para uma exploração adicional, um lembrete de que mesmo os maiores impérios acabam desaparecendo, mas seu legado vive nas páginas da história e nos corações e mentes daqueles que estudam seu passado. O despertar do sonho hitita não foi apenas um final, foi um começo vibrante e emocionante. O legado dos hititas, uma vez um sonho misterioso, agora se tornou uma jornada inspiradora para o mundo fascinante das civilizações antigas. As sementes da curiosidade histórica haviam sido semeadas, e Nome sabia que este era apenas o começo de um amor ao longo da vida por descobrir o passado. A história dos hititas ressoou com eles, provocando um desejo de descobrir histórias semelhantes e explorar a rica tapeçaria da história antiga em maior profundidade. Então, os hititas, do que eles realmente gostam? Viajamos pelo mundo imaginado, vimos Atusa em toda sua glória e sentimos o poder de sua poderosa tempestade Deus, Texub. Mas agora é hora de trazer tudo de volta ao mundo real, para olhar as incríveis conquistas dessa civilização que existiam milhares de anos atrás. Vamos recapitular sua história incrível. Primeiro, lembre-se de sua incrível habilidade em trabalhar metal. Eles não eram apenas ferreiros, eles eram mestres de bronze. Eles não estavam simplesmente criando ferramentas e armas, eles estavam criando obras-primas. Pense nos detalhes intrincados, na nitidez de suas espadas, na durabilidade de suas ferramentas agrícolas. Eles aperfeiçoaram técnicas que foram copiadas e admiradas por culturas em toda a antiga mundo. O trabalho de Bronzevork deles não era apenas funcional, foi a arte, refletindo sua sofisticada compreensão da metalurgia e seu talento criativo. Imagine o orgulho que um artesão hitita sentiria, moldando bronze derretido em uma carruagem magnífica ou uma adaga cerimonial finamente detalhada. Sua experiência não se limitou a armas. Eles criaram joias requintadas, objetos decorativos para seus templos e palácios, demonstrando uma notável sensibilidade artística juntamente com sua habilidade técnica. Sabemos disso porque os arqueólogos desenterraram inúmeros exemplos de seu Bronzevork, ainda impressionantes e bonitos, mesmo depois de milhares de anos. Esses artefatos falam volumes sobre sua habilidade, precisão e o nível de sofisticação que alcançaram em metalworking. Eles não estavam apenas fazendo as coisas, eles estavam construindo um legado em bronze. Em seguida, considere sua arquitetura impressionante. Atusa, sua capital, não era apenas uma coleção de edifícios, era uma maravilha de engenharia. As paredes da cidade, os grandes templos, os sofisticados sistemas de drenagem, todos eram testemunhos de sua compreensão avançada da construção e do planejamento urbano. Imagine as milhares de pessoas que trabalharam juntas, carregando pedras pesadas, misturando argamassa, planejando os layouts de suas casas e templos. Não se tratava apenas de construir estruturas fortes, eles criaram uma cidade bonita e funcional, um centro de poder e cultura no mundo antigo. Os restos mortais de Atusa, ainda hoje, inspiram admiração. Eles são um lembrete poderoso das habilidades e organização necessárias para construir uma metrópole tão impressionante. Era uma cidade projetada para durar, um reflexo da confiança dos hititas em seu poder e seu legado duradouro. Hoje,
Podemos estudar essas ruínas para entender suas técnicas, suas crenças e a maneira como elas organizaram sua sociedade. Cada pedra fala de uma civilização que sabia construir, não apenas casas, mas impérios. O sistema legal deles foi outra conquista surpreendente. Os hititas entenderam que a justiça e a ordem eram essenciais para uma sociedade estável. Suas leis não eram regras arbitrárias, eles eram um sistema complexo e sofisticado, descrevendo direitos, responsabilidades e punições. Eles tinham documentos legais detalhando contratos, direitos de propriedade e procedimentos para resolver disputas. Imagine os escribas escrevendo minuciosamente essas leis em comprimidos de barro, garantindo que eles fossem preservados para gerações futuras. Eles não eram simplesmente um conjunto de regras, mas um sistema cuidadosamente construído projetado para defender a justiça e manter a harmonia social. As leis hititas demonstram sua compreensão avançada da governança e seu compromisso de criar uma sociedade justa e justa. Seu sistema legal serve como uma prova de suas capacidades intelectuais e seu compromisso com a ordem social. Eles entenderam que um império forte precisava de mais do que apenas um exército forte, precisava de uma estrutura legal forte. A linguagem escrita deles, cuneiforme, lhes permitiu registrar sua história, seus mitos e suas vidas diárias. Milhares de comprimidos de barro foram descobertos, revelando uma abundância de informações sobre sua cultura. Essas não eram apenas notas simples, eles continham poemas épicos, textos religiosos, decretos reais e relatos detalhados de relações diplomáticas com outras civilizações. Cada tablet é como uma pequena janela para o passado, oferecendo vislumbres nas vidas, pensamentos e crenças dos hititas. Imagine os escribas pressionando meticulosamente símbolos cuneiformes em barro molhado, sabendo que estavam preservando sua história nas próximas gerações. Esses comprimidos oferecem insights inestimáveis sobre o mundo deles, permitindo-nos reunir suas histórias, seus mitos e sua compreensão do mundo ao seu redor. Eles deixaram para trás um rico legado literário, um tesouro de informações para os estudiosos modernos estudarem e interpretarem. Finalmente, não devemos esquecer sua força militar. Eles eram guerreiros habilidosos, mestres de armas de bronze, que construíram um vasto império através da conquista e diplomacia. Mas o poder deles não era apenas sobre força bruta, era também sobre estratégia, manobras políticas e capacidade de forjar alianças. Seus guerreiros não eram apenas soldados, eles eram profissionais qualificados, treinados para lutar de maneira eficaz e proteger seu império. O exército deles refletia sua sofisticada organização militar e sua capacidade de mobilizar recursos de maneira eficaz. O sucesso deles não foi apenas sorte, foi o produto de planejamento cuidadoso, liderança hábil, Dê a força de suas tropas bem treinadas e disciplinadas. Eles entenderam que um exército forte era essencial para manter o controle sobre seu vasto império e proteger seus interesses contra ameaças externas. O Império Hitita, embora eventualmente desaparecesse, deixou uma marca indelével no mundo antigo. Suas contribuições para a lei, o trabalho em metal, arquitetura, literatura e estratégia militar continuam a inspirar admiração e admiração. A história deles não é apenas um capítulo em um livro de história, é uma prova da ingenuidade humana, da resiliência e do poder duradouro da civilização. Lembrar os hititas não é apenas lembrar de fatos. Trata-se de apreciar o legado de pessoas notáveis que moldaram o mundo antigo de maneiras profundas e duradouras. Eles não eram apenas guerreiros e construtores, eles eram inovadores, pensadores e criadores, uma civilização cuja história merece ser contada e recontada, inspirando gerações vindouras. A história deles nos lembra que, embora os impérios possam subir e descer, os ecos de suas realizações podem ressoar ao longo do tempo. As lições aprendidas com seus triunfos e suas falhas fornecem insights inestimáveis sobre as complexidades da civilização humana. A história hitita é um lembrete atemporal da capacidade humana de grande conquista e do poder duradouro da própria história. Traseiro da matéria. Bronze, uma forte liga de cobre e estanho, amplamente usada pelos hititas para ferramentas, armas e obras de arte. Cuneiforme, um sistema de escrita usando marcas em forma de cunha em comprimidos de barro, usados pelos hititas e outras civilizações antigas do Oriente Próximo. Atusa, a capital do Império Hitita. Hititas, um antigo povo indo-europeu que estabeleceu um poderoso império na Anatólia, Turquia moderna. Texub, a tempestade hitita deus, uma poderosa divindade em seu panteão. Esta seção listaria artigos acadêmicos, livros e outros recursos usados na pesquisa do livro. Os exemplos são fornecidos abaixo.
mas precisariam ser substituídos por citações precisas formatadas de acordo com o guia de estilo escolhido. Por exemplo, MLA, Chicago. Ponto. Guterbock, Hans G. Os Hititas, um acerto de contas. Editor, ano. Rice, Trevor. O Reino dos Hititas. Editor, ano. Hawkins, J.D. Corpus de focas hititas. Editor, Ono.